Sejam bem-vindos a mais um podcast do Pode Transformar. Hoje é o nosso 22º episódio e mais uma vez eu estou com um super convidado aqui que ele vai falar sobre o poder da neurocomunicação. Mais uma vez, seja bem-vindo, meu amigo William Borghetti. Mais uma. Quando o cliente volta é porque foi bom, né? Ih, Com certeza. Peraí que, Olha lá. Peraí que você já tá... Aí, ó. O William tá ao vivo aqui ao Isso mesmo é pra tempo, mostrar que estamos ao vivo aqui, ó. acompanhando pelo Instagram, tá vendo? É isso aí. E aí, beleza? Beleza, Obrigado William. pelo convite aí de novo. Tamo junto. Show. Próxima vez eu quero você com o Rodolfo aqui, cara. A gente fez um bate-papo a semana passada que foi extraordinário. Da hora, vambora. Vamos fazer essas collabs aí, dá pra colocar umas ideias novas, né? Aprender coisas novas e vambora. Com certeza, William, com certeza. E outro cara também que queria trazer aqui de novo, o Takei, cara. Rafael Takei. Takei ficou gravado dele, eu acho. O Takei tá mais fácil trazer o Elon Musk no podcast que o Takei, né, velho? A agenda do Takei é 1000 graus, né? A agenda dele é Mas 1000 uma graus. hora a gente pega ele na rua ali, sequestra, traz pra cá, grava o podcast e liberta. No final da tarde. O duro é que tem que pegar na base do sonífero, né, Tem. cara? Porque o cara é lutador, bicho. Ixi, tá aí difícil. lascou, velho. Tem que ser no laço. Tem que ser no laço. Show de bola. E aí, William, o que você conta pra gente aí Da hora, cara. Pô, dessa experiência que você tá tendo aí de flow e tudo mais, cara? Cara, muita correria, muita coisa boa, muita porta se abrindo, né? Porque a gente sabe que a internet, ela dá muito espaço pro entretenimento, né? Então, tem muita gente com muito seguidor, mas na zoeira, na piada, na galhofa, né? Então, quando você vê que tem um espaço na imprensa, nos podcasts, de pôr de ciência, de trazer uma coisa assim que é, né, é vista pelas pessoas como uma coisa muito complexa, pô, é muito bom, velho. Tá sendo uma experiência, assim, incrível. Ontem saiu uma matéria na Record, que eu fui lá chamado para falar sobre exatamente a conexão com os adolescentes, né? Então, porra, baita experiência, velho. É um trabalho de cansaço, mas a gente até brincava aqui, né? O cara que tá enchendo laje no sol tá mais lascado, né? Então, vambora. Continuar, porque é a colheita, né, cara? Com certeza. De já uns 4 anos aí direto, fazendo conteúdo diário e tudo mais, né? E agora tá vindo o retorno disso aí tudo. Legal, cara. Tô vendo aqui, ó, pra quem não tava aqui, quem não viu, né? Os bastidores aqui, o celular do William cantando aqui, palestra e tudo mais, cara. Convite para ir em outros podcasts também, cara. E eu fico feliz demais, William, porque você tá fazendo um trabalho formidável, cara. Pô, obrigado, cara. Todo mundo que assistiu o seu podcast lá em Ubatuba, minha esposa principalmente, falou que adorou o teu podcast, cara. Você falou que ela é advogada, sua Ela é esposa, advogada, né? ela é advogada. Advogado é criterioso, né? É o Chata olhar... mesmo, né, cara? Não é criterioso, é chata É mesmo. o olhar criterioso. Pô, fico feliz, cara. Fico feliz porque é muito tempo estudando a mesma coisa, é muito tempo pesquisando, é muito tempo indo atrás, né? E muito tempo falando pra ninguém, né? Uhum. Você vai lá, você prepara um conteúdo e tal, não sei o que, era que bota... Faz uma live Três. com 3, 4 pessoas. Cara, mas mostra persistência, né? Porque, tipo, essa fase de que as coisas ninguém vê, é a fase que a maioria para, né? Sim. Então é meio que colocar aquele negócio igual de cavalo, assim, e falar, cara, eu vou fazer o que tem que ser feito e o resultado vai vir. Tem muita gente depois, tipo, do Flow, principalmente, né? Falou assim, pô, como é que faz lá? Tipo assim, você tem um esquema lá no Flow pra ir lá, né? Fazer, conhece alguém lá de dentro? Eu falei, cara, Pagou quanto? por incrível que pareça, foi o negócio mais natural do mundo, assim. Tipo, mais natural do mundo. Do tipo, o Igor começar a me seguir, aí me chamou, falou, pô, você pode vir dia tal, não sei o quê. Ah, posso. Aí vem, a menina da produção entrou em contato e tal. Então, assim, essas coisas vão ensinando a gente que às vezes a gente quer atropelar o rolê, né? Não, pô, me leve, faz isso e tal. E, cara, e aí a gente perde o nosso foco, né? Que aí você não tá mais fazendo o trampo pra contribuir, você tá fazendo o trampo porque você quer ir num lugar determinado. E aí você perde a essência, né? Sim. Então a ideia é continuar fazendo o que tem que ser feito e as oportunidades vão se abrir. Com certeza. É isso que acontece, William. É isso que acontece. A gente se conheceu lá no Palestra Além do Palco. Palestra Além do Palco. Aliás, gravei com o Bruno lá do podcast do Pode Palco. Gravei essa semana lá.
quarta-feira, terça, sei lá, um dia dessa semana aqui, eu gravei com ele. E foi muito bom, velho. Foi um papo muito legal. Os caras da Apollo lá são show de bola, 10, né? Cara? São nota 10. É o profissionalismo do negócio, né? Porque a área de palestrante também é uma área bagunçada, né, cara? Cara, eu tô entrando na área agora, William. Tem De muito, verdade, cara. muito maluco nesse rolê, velho. Tem. Nossa. Isso Tipo- eu já vi que tem. É. E aí, quando você pega uma empresa igual a Apollo, que tem um nível de profissionalismo Full HD, né, velho? Aí é legal trabalhar porque a, a barreira de entrada no mundo de palestra ela é praticamente zero, né? O que você precisa ter para dar uma palestra? Você sabe ir lá e dar uma palestra. Cara de pau, só. É cara de pau, exatamente. Só isso. Então a barreira é muito baixa, né, cara? Eu sempre brinco assim, quando você tem um conhecimento nota 9, 10, 8 de um assunto, você é muito bom no assunto, mas a sua comunicação é 3, você está sendo subutilizado, né? Você sabe muito, mas não consegue expressar. Só que quando é o contrário, também é perigoso, né? Uhum. O cara que tem a comunicação 9 e um conhecimento 3. É um estelionato, né? Esse eu acho que é o pior. É. E aí o cara vai lá e mete o louco, conta umas coisas lá sem fundamento nenhum e tal. E dependendo de um vídeo que deu certo, o cara caiu num podcast grande, o cara teve uma oportunidade de falar pra muita gente, mano, ele explode ali, né? Aí ele explode e leva isso aí. Cara, tem... Assim, mano, comer glúten dá TDAH. Eu escuto uns negócios aí, tipo, bizarro. E muita gente sendo acessada por esse conteúdo. Isso que é o pior. É. Que aí, em vez de pegar e deixar a galera... Como é que eu posso explicar pra eu não fugir a palavra, cara? Em vez de deixar a galera conectada com a coisa que realmente tá acontecendo, a galera tá aprendendo, começa a emburrecer a galera. É. E aí você começa a ver uns absurdos que saem, que eu vou falar. E aí tem uma coisa que muitas vezes você está lidando com pessoas, com públicos que está muito vulnerável, muito fragilizado. Uma pessoa que tá tratando uma doença, uma pessoa que está desesperada com o filho, que está na droga, por exemplo, e alguém vem lá e dá uma solução mágica, cara. Essa pessoa ela tá vulnerável, ela tá com a guarda baixa, né? O que uma mãe não vai fazer por um filho que está na droga, por exemplo? Aí o cara vem lá e mete um louco, uma ideia de doido lá, cara, e tem um monte de seguidor, cara. Monte. Então é muito louco, assim, né? A internet, ela traz gente muito boa, tem muita gente produzindo conteúdo de altíssima qualidade na internet em todos os segmentos que você possa imaginar. Mas tem uns biruta aí também no meio, né? Vários, cara. Então, por exemplo, empresas como a Apollo é legal porque, assim... a empresa que está contratando, ela tem a certeza que é um filtro importante. A Apollo não vai colocar maluco na empresa do cara lá para falar, entendeu? Perfeito. Então essas demandas elas são importantes, cara, porque às vezes o cara olha lá, tem muito seguidor, né? Dá muita visualização, dá muito engajamento e na hora que vai pôr o conteúdo lá, minha nossa, Eu já vi vários desses daí. Inclusive, 2 queriam vir aqui no podcast de qualquer jeito. Eu expliquei pros caras que o Pode Transformar não é essa linhagem que eles estão querendo trabalhar, cara. Entendeu? Ficaram bravos comigo, deixaram de me seguir, bloquearam. Não tem problema. Entendeu? Vai acontecer, o cara. posicionamento traz isso, né? Sim. Quando a gente se posiciona, mas faz parte do show, né? Que o cara virou e falou assim, quem que é o fulano? Fulano que você levou lá tem 2 mil seguidores. Aí eu falei, cara, não interessa, o conteúdo do cara é bom. A conversa flui, a conversa vai. Agora não, eu falei, você tá criando só treta. Entendeu? Só treta, eu falei pra ele. E isso é uma coisa assim, essa busca pelo corte é um negócio que assim, claro, né? O corte, eu tenho que agradecer aos cortes do meu Instagram, porque foram eles que me levaram para os lugares melhores que eu fui, né? Foi a partir de cortes que vieram muita gente, deixou a rede robusta. Mas quando você tem uma conversa legal e vão saindo os cortes daquela conversa, é uma coisa. Uhum. Quando você fica caçando o corte... Aí é foda. Tipo assim, mano, o que eu vou falar aqui pro Guto que vai ser polêmico, que vai ser de treta? E outra, você traz uma galera que tá caçando treta. Entendeu? Então, muitas vezes,
Você tá num canal, o cara te pergunta de um político, de não sei o quê, cara. Eu não quero que as pessoas me sigam porque assim, ele bateu no político que eu não gosto, ele falou mal do cara. Esse seguidor, pra mim, ele não é um seguidor bom. Porque ele é um seguidor que amanhã eu fizer pro outro lado, ele vai embora. Com certeza. Ele é um seguidor ali efêmero, se a gente puder usar uma palavra difícil aqui. É um seguidor que ele não tá ali porque ele gosta do meu trabalho, né? E isso arrebenta engajamento, arrebenta tudo, né? Então, é melhor ir na moralzinha. Gente que olhou e falou, pô, gostei do que esse cara falou, esse conteúdo é interessante. Que discorda. Tem muita gente no meu Instagram que discorda, mas discorda educadamente. Educadamente. Aí existe um debate, não é um embate, né? Pô, eu não sou dono da verdade e, assim, eu sou de uma área da neurociência, cara, que a própria neurociência, você vai no topo da cadeia da neurociência, você ouve os caras falarem, eu não tenho ideia da resposta disso. Então, a neurociência ainda é uma área que tem muito. Eu arrisco dizer, cara, se a gente tiver compreensão de 20%, 30% do cérebro humano, é muito. Eu acho até que menos, entendeu? Ainda, então, assim, ainda tem muito para se construir, né? Então, eu não vou chegar aqui e falar você faz assim, você tá errado, ou, né, lidando com a comunicação com adolescentes, vir julgar o pai, a mãe, o professor que não tá sabendo lidar. Porque sentar num podcast e ficar julgando os outros é muito fácil, né? Você tá vivendo aquilo, né? Falar assim, pô, você fala errado. Então eu sempre deixo claro assim, eu não vim aqui, com perdão da palavra, cagar regra, né? Chegar aqui e falar o que você tem que fazer. O que eu vim fazer é o seguinte, ó, eu vou te dar uma caixa de ferramenta, porque às vezes você tá com chave de fenda e alicate, o que você tá precisando é um serrote. Uhum. Então eu vou te trazer aqui mais ferramentas. Aplica aí na sua casa, vê se funciona. E esse resultado tem vindo, tá? A galera vem falando assim, pô, ouvi uma ideia que você falou, implantei em casa, o comportamento mudou, consegui me conectar e a partir dali eu resolvi o problema. Legal. Agora tem gente que aplica e não dá certo. Eu falo, então aplica outra. Vamos. Se não dá com chave de fenda, vamos tentar serrote, vamos tentar furadeira, vamos tentar outra coisa. Né? Por isso que eu coloquei poder da neurocomunicação, cara. Sabe por quê, William? O dia que a gente fez o podcast, que teve de gente que veio falar, veio elogiar, começou a seguir, né? Que nem eu tô falando minha esposa é muito crica, cara. Ela é muito cética nas coisas. E o dia que ela assistiu o seu podcast, ela falou, meu, maravilhoso. Pra mim foi o melhor legal. podcast que você fez. Jéssica. Mandar um salve aí pra Jéssica, né? Esses elogios são sempre muito bem-vindos. E de gente que é crítica, cara. Crítica, ela é muito crítica. Essas pessoas... Porque, assim, o Brasil tem uma cultura... É assim, ó, todo mundo quer sinceridade, mas ninguém quer um sincero. Uhum. Né? Com certeza. Você pergunta assim, quem gostaria aqui de sinceridade? Todo mundo levanta a mão. Aí você fala, convive com sinceros. Aí você dá o tapa, o cara chora. Porque a gente está acostumado tipo assim, quando você conversa com pessoas europeias, outras, o árabe, o japonês, eles são povos que o cara chega e fala não na sua cara e acabou. É tipo, na risca e acabou. O brasileiro não é assim. E não é bom, ruim, eles são melhores, nós somos melhores. Não, é tipo, o brasileiro ele enrola pra ser direto. Então, você gostou da minha camiseta? Eu falo assim, não, veja bem, Guto, talvez, se você usar um tom, sabe? E você vai chegar pra uma pessoa que vai falar, cara, essa camiseta tá péssima. E aí, só que isso, na nossa cultura, isso é ofensivo. O cara que é direto, que chega e fala, não. É igual quando você vai falar assim, eu posso sentar, sei lá, tem um banco, posso sentar aqui com você? A pessoa fala, não. É tipo, aqui pra gente é ofensivo, né? Só que essa galera que é mais crítica, como a sua esposa Jéssica, é ela que balanceia o rolê. Porque se todo mundo ficar legal, nossa, que bom, vira um problema, né, mano? Aí tem que vir a galera que vem e fala, não, mano, isso não tá bom, não vamos ficar fazendo gracinha. E aí quando vem um elogio de alguém que é criterioso, que não vai ficar elogiando pra fazer graça, aí ele tem uma estrelinha, né? Não, ela não elogia pra fazer graça, cara, então. Porque ela vem pesado, cara. Meu pai é assim, cara. Ela é ariana pesada, cara. Eu não entendo muito de signo, mas meu pai é ariano também. Ah lá, tá vendo? 23 de março, meu pai. Eu não entendo se Dia 15, se é bom isso daí, mas 15 de assim... abril. Eu fui criado por um cara assim, meu pai, pouca ideia. Pouca ideia. Não, tipo assim, o que aconteceu? Pá, é isso. Não gostou, sai fora. É desse jeito.
né? Que num primeiro momento, lá na minha adolescência, era puta cara ignorante, né, mano? Sabe o seu Lunga lá, o velho chucro, falava, puta, mano, adoça um pouquinho, né, meu? Não precisava dar paulada. Mas hoje eu entendo que, assim, quando ele também traz um negócio positivo, o cara não faz média. Então o positivo dele tem mais peso, né, do que eu mesmo. Eu sou um cara que eu dou uma passada de pano. Tudo que eu vou acessar, eu venho com muito carinho, assim, sabe? Mas, como eu disse, se todo mundo for igual eu, é ruim. Tem que ter o contraponto, né? Tem que ter. Mas hoje em dia, William, a gente tem que... Hoje tá cheio de cuidados, né? Cheio, como dizia minha saudosa e amada mãe, cheio de dedos, né? É. Porque dependendo do que você fala, a pessoa interpreta de uma outra forma. Outro dia que... Cara, eu tava comentando isso hoje, cara. Eu acho que foi no podcast que eu tava fazendo com você, cara. E eu falei uma coisa, cara, e a pessoa interpretou outra completamente diferente. Ela levou pra um lado da ofensa que, cara... Eu falei, caraca, bicho... Não tô entendendo. E a pessoa chegou, esperou chegar em Ubatuba pra me ligar. Ô, louco. Entendeu? E veio assim... Eu falei, se achou ruim, vai na delegacia fazer uma ocorrência. Achou que era pra ela e não tinha nada a ver, cara, sabe? Uma viagem. E aí, cara, de verdade, eu fico puto de a gente ter que tomar cuidado com o que vai falar, porque tem gente mimizenta do outro lado. Vou trazer uma polêmica agora e dane-se. Cara, muita gente mimizenta, enchendo o saco e reclamando de tudo, não fazendo porra nenhuma pra ajudar. Primeiro que tem que ter bastante tempo, né? Pra você ficar, tipo assim, falando, deixa eu ver o que aquela pessoa vai falar, ir lá e comentar, e parar a tua vida pra ficar comentando o que o outro falou, usou uma palavra, usou isso, usou aquilo, né? Mas assim, ó, eu tenho um amigo, o Marcão é lá do Elementar Show, um podcast muito bacana, e o Marcão e o DVD, que são os dois apresentadores, são grandes amigos meus. O Marcão, ele fala o seguinte: existe a má interpretação dolosa, quando há intenção de mal interpretar. Então o cara quer arrumar problema com você. Com certeza. E aí, tipo, ele é doloso. Ele tá indo lá, ele entendeu que você não quis falar aquilo, mas ele vem e pega forte. E às vezes, a gente precisa ter humildade de falar que, cara, usou uma palavra errada. Teve um dia, e talvez até tenha sido na nossa conversa, eu falei assim, a criança, ela precisa desde pequena ser estimulada dentro de casa a fazer coisas básicas, como, por exemplo, lavar uma roupa. Cara, lavar roupa não existe segredo, velho. Eu brinco sempre, se você ensinar um macaco a lavar roupa, as operações ali, ó, primeiro você põe o nível, um macaco aprende a fazer aquilo, imagina um ser humano ali, né? E aí, só que aí qual que foi o meu vacilo? Eu falei assim, a mãe faz de tudo e não ensina os filhos a fazerem. E aí uma pessoa veio e falou assim, William, tá bom, a mãe, mas e o pai? O pai não tem que educar? E eu falei, você tem razão. Pronto. Eu errei, eu usei uma palavra ali, um preconceito até, né? De achar que a mãe que tem o papel de ensinar na limpeza, porque na nossa cabeça a gente foi criado numa coisa que a mulher que limpa a casa e essa coisa toda. Só que essa pessoa que escreveu no meu Instagram, ela veio com altíssima elegância e gentileza. Veio lá e falou, pô, William, você é um cara que muita gente segue, então talvez você não tá perpetuando um preconceito. E eu falei, de fato. Muito bem colocado. De fato. Eu acho que isso não é papel da mãe. Isso é papel dos pais. Né? E aí, só que aí volta aquela história. Pô, às vezes nem o pai contribui na casa. Então como é que esse cara cobra? Porque se ele também não faz. Então a gente cai num monte de preconceitos sociais que a gente tem e olha, e é uma discussão legal. Mas eu achei bacana e aí o que eu fiz? Eu peguei o comentário dessa mina e fixei. Deixei ele lá no alto. Humildemente, cara, eu falei besteira. Aí essa semana eu falei sobre a parada de... Também tava falando alguma coisa de lavar roupa, assim... E aí uma pessoa comentou assim, mas roupa não se lava somente na máquina, faz direito, tem que escovar a gola, tem que não sei o que e tal. E aí eu penso, porra, mano, a pessoa tá com um filho que não tá nem fazendo o básico, você já vai levar pro nível Full HD hard. Não vai fazer, não vai sair. Vai fazer. Né? Um vídeo recentemente que eu coloquei, eu falei assim, ó, coloca teu filho para estudar 10 minutos por dia.
Então ele vai chegar em casa, ele vai fazer a lição de casa, fazer tudo. Terminou? Acabou? Ele vai pegar o conteúdo e vai revisar por 10 minutos. Aí vem uma galera lá, esse vídeo explodiu de visualização, aí tem uma galera que vem e fala assim, mas 10 segundos não dá pra nada. 10 minutos não dá pra nada de estudo. O seu filho tá estudando 10 minutos por dia? Não. Toma. Porra! Se não tá estudando 0 e estudar 10 todo dia, criar uma constância, porque qual que é a tendência? Se você estuda 10 minutos por dia, aí na hora de fazer a prova você tem um resultado melhor, qual que é o pensamento automático desse adolescente? Porra, se eu estudo 10 e se eu estudar 15. Exato. Que não dói também. 10 e 15 é a mesma coisa. Porra, e aí você cria o hábito, né? Para daqui a pouco tá igual alguém que treina na academia. Pô, ia lá, meia horinha, treinava e voltava. Aí vi que comecei a dormir melhor, vi que subia a escada já não morria, vi que comecei a perder peso, vi que o corpo começou a ficar mais legal, fui elogiado, né? Aí, pô, isso eu fizer 1 hora. Agora você tem uma boa motivação para fazer aquilo e tal. Mas assim, a pessoa vai meia hora, aí alguém vai dizer assim, pô, mano, que nada a ver, meia hora não dá para nada, meia hora não resolve. E aí desestimula quem tá ali num... Às vezes a pessoa tá acima do peso, por exemplo, ela tem vergonha de ir na academia. Então ir na academia lá é assustador para ela. Aí ela vai lá e consegue meia hora. Aí vem um infeliz lá e comenta, né? Tipo, pô, meia hora não vai adiantar e não sei o quê. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, porque quando você solta uma coisa na internet, mano, você não tem ideia de onde vai chegar. Exato. Pro bem E pro mal. e pro mal. E o cara pode distorcer aquilo e pegar um corte e... Exatamente. A descontextualização, né, de quando a gente está falando. Só que a velha história é aquilo que a gente estava falando aqui fora do ar. Nós escolhemos fazer isso. Sim. Cara, Toma cara a tapa, né? Porra, mano. Eu, assim, seguramente, sem medo de errar o que eu vou falar aqui pra você, eu devo ter umas 300 horas de conteúdo gravado na internet, livre pro mundo assistir. 300 horas, mano. Tipo, não é possível que eu não falei uma bobeira em 300 horas. Não é possível que eu não me enganei. Não é possível que eu não dei um dado errado. E tudo bem. E quando vem, você fala. Tem coisas que eu me defendo porque eu não tive aquela intenção, né? Tem coisas que vem gentilmente e eu faço uma autocrítica e falo, tudo bem, tô errado. E tem coisas mesmo que você fala assim, puta, falei lá 10%, era 15%, tudo bem, deu dado errado. Gente, é uma edição aqui, né? Só que é muito louco porque 98% dos comentários que eu tenho na minha rede social, das pessoas que me chamam na mensagem, das pessoas que interagem com o meu conteúdo, 98% é positivo, cara. 98% é positivo. Isso eu tenho acompanhado, eu tenho visto. Mas, tipo, tem 2% que é barulhento, né, velho? Não, mas vai ter esses 2%. Cara, É até entra bom lá. que tem o barulhento também, né? O cara... Só que, assim, todo vídeo que viraliza, que dá 1, 2, 3 milhões de visualização, todos, 100%, tem gente xingando. Então é o motor, cara. Porque aí a galera entra, xinga, aí o algoritmo fala, mano, esse assunto aqui é bom. Senão fica muito chapa branca, todo mundo batendo palma, falando que é legal. E, de novo, tem gente que critica que eu falo, pô, esse cara tá certo, esse cara tá me criticando, ele tem razão. A menina que falou ela falou assim, é a mãe somente que tem que orientar o filho? Tem razão. Aí você fala, tá certo. Falei besteira, eu posso melhorar o meu discurso depois disso. Né? Existem coisas, por exemplo... hoje em dia, existem palavras que a gente tem que tomar muito cuidado com usar, porque muitas vezes, essa palavra tem uma origem racista, uma origem misógina. Então, por exemplo, tem uma discussão se denegrir, porque denegrir na origem da palavra é tornar negro, né? Então, etimologicamente, não é o sentido racista. Se você vai lá quem que inventou a palavra, porque foi outra coisa. A ideia da escuridão, né? A ideia do tipo, a noite é perigosa e o dia, as coisas estão claras e as coisas estão obscuras, né? Mas nós vivemos num país que tem um racismo enraizado. Então, assim, apesar da palavra denegrir, eu saber que não tem origem, eu evito.
Sim. Eu evito. Tipo, tudo bem, eu posso usar outra palavra e não arrumar problema pra minha cabeça? O cara, a palavra que eu usei pro cara, até lembrei, foi no podcast que eu fiz com o Garra, no Desenvolve Mob. E aí eu usei uma frase, 2 palavras, cara, que eu usei, falando a respeito do mercado imobiliário. E aí o cara ficou bravo, cara. Cheguei em Ubatuba, o cara me ligou pra tirar a satisfação. Então. Entendeu? Aí eu expliquei pra ele, falei, cara, olha só o contexto que a gente tava falando. A gente tá falando no contexto econômico. Nós estamos falando no contexto financeiro. Pois é. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Não tem ligação, não tem nexo. E eu também vejo, Guto, que assim, quando você que está nos assistindo vir uma pessoa falando uma palavra que pode ter um tom racista, um tom misógino, né? Um preconceito, uma xenofobia, eu acho que é legal você abordar essa pessoa num primeiro momento. Uhum. Eu tenho que considerar que a pessoa usou uma palavra que ela não devia por ela não saber. Eu tenho que considerar isso como base. Uhum. Então, o Guto falou uma palavra ali que é uma palavra preconceituosa. Eu vou pensar na minha cabeça. O Guto não faria isso se ele soubesse. Então, o meu primeiro passo tem que ser a educação. Uhum. Depois, se isso for persistente, aí você fala, bom, o cara sabe e o cara tá usando. Uma vez, existe uma rua lá em Santo André, que é a cidade vizinha lá da minha cidade. É uma rua onde tem muitas travestis trabalhando na Avenida Industrial. Quem é do ABC já ouviu muito falar da Avenida Industrial. Desde criança a gente ouve o seguinte termo, o traveco da Industrial. O traveco da Industrial. E uma vez eu estava conversando com uma mina e eu comentei lá, o traveco da Industrial. E ela falou assim, você não pode falar isso, não sei o quê, você está sendo preconceituoso, você é contra os travestis. E eu falei, não, tá tudo bem, eu não sou contra, não tô querendo mal, pelo contrário, né? Então eu fico pensando assim, será que ela não poderia ter me dito assim, o nome que você se refere são as travestis? Aí eu falei, são as travestis? Tá bom, a partir de agora eu falo isso. Porque eu tô ligado, mano, que aquelas minas passam ali naquela avenida tomando pedrada, violência, uns caras maldito que, né? Porra, é um puta trampo embaçado, cara. Psicológico Às vezes você né? passa ali, mano, tá frio, velho. Tá frio, tá de 5 graus assim, mano. E você vê, elas estão ali trampando e tal. Eu desejo o melhor para aquelas pessoas, que muitas vezes estão naquela situação porque não tem outra oportunidade e tal. Mas veja bem, não é só cuidar da palavra que se usa. Uhum. Porque se todo mundo falar travesti no mundo e ninguém nunca mais falar a palavra traveco, não vai resolver o problema dela estar sendo violentada ali na rua. Entende? Então a gente precisa... Mas você vê o poder que tem, que inclusive é o tema da nossa conversa, o poder que tem a comunicação. A palavra que eu uso, cara, muda tudo. E o neuro vem nessa coisa do comportamento, porque eu falo a palavra, a pessoa, ela reage. Ou ela reage bem, ou ela reage mal, né? Então, quando a gente puder evitar algumas palavras, às vezes tem coisas assim... Eu me lembro uma vez que eu escrevi assim, ó. Se eu ver alguma coisa... Era assim, não. Se você me ver fazendo algo, me avise. Era a frase, eu coloquei. Aí eu tenho uma amiga, a Clarissa, e aí eu vou citar o nome dela aqui, porque ela foi muito gentil na abordagem. Ela não foi lá e comentou embaixo, porque não é se eu ver, é se eu vir. O verbo, nesse caso, é vir, né? De visão, é vir. Ela não foi lá no comentário e falou assim, você está escrevendo errado. Ela me chamou no inbox e falou assim, olha, eu tô ligado que você faz um trabalho muito legal e tal, só que as pessoas podem pegar e repercutir o que você está falando. Então não é se eu ver, é se eu vir. Então não fez para se aparecer, não fez para causar problema, fez por gostar de mim, né? E eu estou expondo isso porque a partir do momento que está no meu particular, eu posso, a pessoa foi muito gentil, que legal a abordagem, né? Mas assim, cara, não dá para esperar que o mundo inteiro vai ser honesto e gentil e te avisar, é briga de foice. E quem entrar na internet tem que estar pronto para isso. Tem que estar pronto para porrada. Você estava falando uma coisa interessante, cara. Às vezes as pessoas, elas reclamam muito, elas falam muito da palavra, mas elas não pensam na pessoa, né?
Uma vez eu tava na Rua Augusta, cara. Isso aí aconteceu, acho que foi em 2013, 2014, mais ou menos, que eu tava morando aqui em São Paulo. E, cara, eu tava andando pela Rua Augusta, cara, e eu vi um travesti. E eu comecei a trocar ideia. Cheguei pro travesti e perguntei, quanto que é o programa? Tipo assim, não lembro o valor, tipo, R$100. Tá bom, R$100. Eu pago uma hora só. Uma hora, eu pago uma hora sua. Você quer fazer o quê? Eu falei, vamos sentar ali no bar pra tomar uma cerveja. Aí sentamos no bar e eu falei, eu quero trocar uma ideia com você, eu quero saber da sua vida. Como é que você chegou até aqui, de onde você veio, por que você faz isso? E cada história cabulosa, né? O William deu um ataque de choro. O cara chorava. O travesti chorava, cara. Falou, ninguém nunca perguntou. Nem parente meu perguntou Então, por aí quê, deixa eu só fazer um parênteses. Aí alguém no comentário falou assim, pô, o Guto tá falando o travesti. E é a travesti. Olha aí. Aí, tipo, não... veja bem, você trocou ideia, sentou, tá falando... Aí você usou o pronome errado, ali, o artigo errado. Porra, já foi... Entende? Entendi, mas cara. é essa parada que, tipo, a internet tem que melhorar do tipo... Deixa eu entender o contexto que você falou. Desculpa aí, te cortei, Não, mas é perfeito, William. Até a colocação que você fala. Então, pra pessoa que tá criticando era nesse ponto que eu queria chegar... Algum dia você parou pra conversar e entender aquela pessoa realmente mexer com o emocional dela ali? Trocar uma ideia mesmo. Trocar uma ideia com o ser humano. Porque eu tava, muito tempo atrás, eu tenho vontade de escrever um livro que fala das travestis, né? Vamos colocar aí já da forma correta. E das garotas de programa. E eu queria escrever um livro chamado Por Trás dos Bastidores da Rua. Porra! Entendeu? Porque eu acho Registra isso aí, mano, que senão a galera vai pegar. O nome é bom, viu? O nome é excelente, Por Trás dos Bastidores da Rua. Tá aqui, tá gravado já, vamos dizer assim, mas eu vou registrar o nome. Por quê? Porque, cara, eu andava pra rua e eu olhava aquelas pessoas e eu falava assim, meu, você via que tava sorrindo ali, né? Tava naquele momento, mas quando você pegava pra conversar, cara, tava destruído emocionalmente. Eu fiz isso com garota de programa, eu fiz isso com travesti, de sentar e trocar ideia, William, saber o porquê, cara, qual que era a dor daquela pessoa. E eu, assim, eu quero acreditar, eu tenho na minha cabeça, pode ser um preconceito, uma ideia, a velha opinião formada sobre tudo, mas assim, será que uma pessoa vai ficar numa rua, passando chuva, frio e tal, podendo ser violentada a qualquer momento, num lugar onde pessoas, tipo assim, passa o pior da sociedade, fica rodeando. Ir pra dentro de um quarto com uma pessoa que ela não conhece, não faz ideia do que pode acontecer. Porque é a opção mais importante de todas que ela tem. Ela tem várias opções, ela pode estudar, ela pode trabalhar em outra coisa, ela pode viajar, ela pode tudo, e ela decidiu estar ali? Eu acredito que não. Eu acredito que é uma opção desesperada de alguém que precisa, né? Mas isso, o que você falou é assim, às vezes a gente tá tão preocupado porque é bonito, né? Você chega lá na sua rede social e fala assim, as pessoas não usam essa palavra que ela é racista e tudo mais. Mas, será que isso muda a vida? No final do dia a pessoa tem o que comer? Será que no final do dia a população ela está sendo... semana passada, né, como você sabe, eu fui assaltado. E, cara, tipo assim, fui assaltado. Aí coloquei nas minhas redes sociais, fui assaltado. Se alguém chamar do meu celular, até então eu não sabia se a pessoa ia conseguir acessar. Me parece que consegui bloquear os dados e tudo mais, mas avisei. Falei, se uma conversa e pedir dinheiro, alguma coisa, né? Se tiver um Pix, manda pra mim mesmo. Vou dar o meu mesmo, né? Não manda pro vagabundo. E recebi algumas abordagens assim, tipo assim, mas pô, a pessoa não teve oportunidade, o ladrão e tal. Eu falei, eu entendo, mas se cada um que não tiver oportunidade enfiar um revólver na cinta e for roubar os outros, cara, a gente tá perdido. 70% não tem essa oportunidade de se bobear muito, 60%. Entende? Então, assim, sim, eu entendo que um cara que sai na rua para roubar um celular, ele poderia morar num lugar que desse outras oportunidades que não fizesse ele roubar. Eu entendo isso. E acho realmente que a segurança pública não será resolvida com polícia. A segurança pública será resolvida com escola, com educação, com outras coisas. Mas agora, meu irmão, no curto prazo,
Tem que ir atrás do ladrão agora. Agora não tem. Agora não dá. Pegar o ladrão formado não dá agora para fazer uma escola. Não dá. Esse vai ter que ser no curto prazo. Isso vai ser resolvido a médio e longo. Então, assim, são discussões que a gente tem sociais, assim, e essa coisa toda, que... Será que a gente não tá mexendo na coisa muito superficial? Superficial. Muito. Né? Tivemos uma treta do Pix agora aí, que ia taxar o Pix? Porque fica um negócio, mas não ia taxar o Pix ia continuar de graça. Não, tudo bem, vai continuar de graça, mas será que não é uma ideia de ir lá e cobrar do tiozinho da pipoca, o imposto de renda? Não é cobrar o Pix, o cara fala, vou pagar R$5 para fazer o Pix. Não é isso. É tipo, o governo sabe onde o cara ganha, vai lá e tributa ele no imposto de renda e tal. Mas aí tem uma galera que defende, fala, bom, mas não tem que tributar o tiozinho da pipoca, o que ele ganha? Tem, todo brasileiro tem que pagar imposto, tá certo. Só que é o seguinte, não dá para começar de cima para baixo? Sim. Nós vamos tributar o tio da pipoca. Eu sou 100% favorável dele ter imposto de renda e pagar. Depois que, tipo, todo mundo pagar. Agora, se você começa de baixo para cima, mano... Vai matando o cara. Aí vira uma coisa que a gente olha pro Estado e assim... Hoje, dia... Que dia que é hoje? Dia 14. Dia 14 de fevereiro de 2025, o presidente do Brasil é o Lula. Hoje nós estamos gravando, nós estamos falando dele. Amanhã, quem for o presidente, você está assistindo em 2050, né? Como que é o nome? A Maísa. A Maísa já está adulta, né? Eu queria falar uma criança hoje, presidente lá no futuro. A gente tem que cobrar dessa pessoa, né? Porque... Veja, a comunicação... O político é um bicho muito hábil na comunicação. E isso a gente tem que... Vira case de sucesso, mas você tem que olhar como que os caras fazem. Você imagina, Guto, uma pessoa brigar com a própria família para te defender? O cara tem que ser muito bom para fazer isso, não tem? Tem que ter uma influência muito grande. Entra de novo no poder da neurocomunicação. No poder, cara, o cara entra na mente, na ideia. E aí você tá brigando com a sua mãe, você tá brigando com a sua esposa, com o seu marido, para defender um cara... Que não tá nem aí que tem poder, que nem te conhece, cara. E é muito louco. Chega aqui e fala mal de um político, cara. Nossa, mano. É tipo, a galera ainda chutando. É um negócio assim inacreditável. E essa relação de comunicação com essa questão política, eu sempre penso assim, ó. Eu tô defendendo o político A. Eu gosto do político A, o político A, ele é o meu ídolo. Eu tô defendendo ele. Aí eu brigo com você, que é meu amigo. Aí eu brigo com a minha mãe, eu brigo com meu pai, eu brigo com a minha mulher, eu brigo com todo mundo para defender o político A. Aí o político A ganha a eleição. O que na minha cabeça é o certo? Falar, meu irmão, eu briguei com todo mundo por causa de você. Eu vou ser o cara que mais vai te cobrar. Perfeito. Porque eu acabei com as minhas amizades, com a minha família, com tudo, para defender você. Agora, mano, eu vou ser uma pedra no teu sapato. Qualquer vacilo você vai rodar. Então o que a gente vê? A pessoa briga, defende, aí quando o cara entra, fica passando pano. Isso que é o pior. Fica passando pano. Hoje, vamos pegar os exemplos maiores aí, Lula e Bolsonaro. Meu irmão, se esses caras matar uma criança em rede nacional, tem gente que vai defender. Vai. Não, é difícil, cara. É difícil. E aí que tá. Mas aí você saiu do lado do debate político e entrou no embate. Porque a galera ela não discute mais uma situação. Ela quebra o pau por aquela situação. Pois é. E aí vira a inimizade. E os caras conseguiram fazer de uma forma, cara, meu ponto de vista, tá? Eu acho absurdo, cara. É o que você tá falando. Pai brigando com filho, marido brigando com mulher, irmão brigando com irmã, por causa de questão política, cara, que de verdade a gente não tem poder nenhum pra resolver. Os caras fazem o que bem entendem da forma como querem. E foda-se a gente aqui embaixo, cara. E eu trago uma reflexão pra você e pra quem tá nos assistindo, assim, ó. Qual foi a última vez que você se lembra? Tipo, eu vou te fazer uma pergunta e você fala, me veio na memória essa memória aqui, ó. Me veio essa ideia aqui. Que um governo do Brasil resolveu um problema. Putz. Cara, que eu me lembro, assim, quando eu faço essa pergunta pra mim, eu acho que o último problema que o Brasil resolveu, tipo, era um puta problema, alguém veio lá e resolveu, foi quando o real entrou e acabou com a inflação. Sim. Que era um puta problema na vida de todo mundo. Aí o Itamar veio lá e fez o plano real, a coisa do RV lá, conectou com dólar. Na minha cabeça, eu não consigo lembrar outra. Também não.
Não consigo lembrar outra. Também não. Que resolveu. Fala assim, pô, saúde. Pô, não tem hospital. Pô, o cara veio lá e resolveu. Agora todo mundo tem hospital. Não lembro. Também não. Infraestrutura, a mesma coisa. Você entende, Educação, cara? pior ainda. Então, assim, parece que o Estado ele tá sempre atrasado nesse processo e a população que tem força, porque, tipo, a única força que a população tem é ela ser unida e pressionar. Porque a única coisa que nós, população, temos mais que a classe política é quantidade. Então, nós somos 215 milhões, 230, né? Milhões. sei lá quanto nós estamos, tipo, contra algumas centenas. Então fala, mano, não dá pra segurar 230 milhões de pessoas, não tem como, né? Só que o que acontece? A galera começa a se dividir. Esse que é o problema. E eu entendo, o cara fala assim, eu gosto de ser de esquerda, eu gosto de ser de direita, eu gosto de ser... Tudo bem. Perfeito. Só que na hora da cobrança, mano, é assim, ó, tem que ter esparadrapo no hospital. A polícia tem que resolver o problema. Então, por exemplo, essa parada aqui, eu tô com a localização do meu celular, eu sei onde meu celular tá. Eu confio na polícia? Não. No policial, sim. Porque o policial é uma vítima desse sistema também. Ele ganha pouco, ele se lasca, ele não tem apoio e tal. Eu não tenho problema com o policial, porque o policial também é população, ele também mora na quebrada, ele também tá passando por esse problema. Agora, a instituição, a coisa grande, polícia, o policial tinha que catar na minha mãozinha e falar, vamos lá que nós vamos buscar o seu celular, eu sei onde tá. Só que quem sou eu no rolê? Ninguém. Imagina se é um celular de um deputado, se é um celular de um cara influente. Não chegava nem onde tá agora. Não, acabou, velho. Pegava no meio do caminho. 5 minutos tá resolvido o problema. Né? Então a gente vai perdendo a credibilidade. Esses dias eu vi um negócio que ia ter um metrô lá no ABC, né? Tem um metrô que vai sair de Santo André, que ele vai até a Lapa. E vai ser um metrô, cara, que vai revolucionar o ABC, assim. O ABC tem muita gente, mora muita gente, né? O ABC, eu acho que depois da capital é a região que mais tem gente, mais tem indústria, mais tem o PIB. O PIB da região do ABC, cara, é um PIB... Absurdo. É um PIB maior de muita capital. É muito rico e muito populoso. Só que quando você vê lá o post do governo de São Paulo que vai construir o metrô, que agora, tipo, o Tarcísio foi lá e falou assim, ó, nós vamos construir o metrô no ABC. Já está aberto lá o estudo e tal. Quando você lê os comentários, tá assim, mano, né, meu bisneto vai usar isso aí. Esse aqui eu escuto, talvez em 3.500, vão dizer, né? Você tem como ir lá e reclamar dessas pessoas? Não. Porque a vida inteira elas estão ouvindo promessa. Eu tô dando um exemplo do metrô, mas pode ser qualquer outra promessa. Outra coisa. E assim, será que tipo assim, vamos pensar o Tarcísio nesse caso, ele não olha aquilo ali e fala assim, mano, eu vou entregar isso aqui para mostrar que eu tenho palavra e tal. E eu espero que ele cale a boca de todas essas pessoas e entregue o negócio no prazo. Porque vai ser benefício para todo mundo. Exato. Não adianta o cara torcer contra. Mas a gente acredita que vai? Não. Difícil. Tem uma estrada, você falou disso, né? Foi muito engraçado. Tem um amigo meu que ele virou e falou assim, se o Tarcísio fizer essa estrada no interior de São Paulo, que passa na porta do meu sítio, aí, cara, tem 300 anos que eu tô esperando, desde o tempo do Quercia, desde quando eu comprei, tá? Se o Tarcísio fizer, eu mudo o meu voto, eu começo a votar no Tarcísio. Aí, por acaso, agora, pouco tempo atrás, o Tarcísio pegou, botou lá, a estrada da região tal, a tal. Aí eu catei o WhatsApp, muito sacana. Falei, mudou o voto? Aí ele virou e falou assim, mudei, cara. E o engraçado é que ele falou, mudei não com raiva. Não, ele falou assim, eu mudei beleza. porque eu vi acontecer, cara. Não, Uma promessa que eu tô esperando desde o tempo do Quercia aconteceu agora. Eu tô louco pros políticos calar minha boca. Eu também. Do cara chegar e falar assim, aí, mano, reclamou, agora aí, ó. Ó a população aí, feliz. Não importa qual partido seja, não tem. importa se é de esquerda ou de direita. E as pessoas precisam entender uma coisa, dando exemplo. São Paulo é um bom exemplo para isso, porque nós temos o governo do estado em uma esfera política e o governo federal em outra. Cara, eu moro num lugar onde o governador é o Tarcísio, que é de direita, e o Lula é de esquerda. Nós vamos brigar, discutir 2026 eleição. Hoje, eu torço pelo Lula e torço pelo Tarcísio. Que dê certo. Que eles façam alguma coisa.
Porque é o presidente do país que eu moro, é o governador do estado que eu moro. Na cidade que eu moro é o PT, o prefeito. Nossa, torço por ele. Sim. Porque eu quero mais que ele faça as coisas. Mas eu acredito que vai fazer? Não acredito. E, de novo, quero que ter a minha boca calada nesse momento, sabe? De falar assim... hoje eu tava vendo um corte, eu tava rolando na internet e vi um corte do Eike Batista, ele tava lá no Pânico, falando de energia e dessas paradas. Enfim, né? O Eike Batista com todos os seus acontecimentos, assim. Mas ele falou um negócio que eu fiquei depois pensando. Ele falou, ó, a matriz energética do futuro... é vento e sol. Uhum. Porque, tipo, o petróleo é finito e tal. Vento e sol. Aí ele falou assim, pega os países que tem tamanho para ter liderança, tem tamanho, né? O Uruguai, Uruguai é um país pequeno ali, não vai ter... Então vamos pegar paísão mesmo, assim. Aí você pega Brasil, China, Rússia... Estados Unidos, países grandes que têm espaço e coisa para fazer. Você pega a Rússia, metade é neve. Você pega a China, um pedaço é neve, um pedaço é deserto. É pequeno para expandir tudo aquilo ali, né? Aí você pega tipo Estados Unidos, tem lá as questões de clima e deserto. Cara, o Brasil é um país que, assim, ou a gente... Muito frio no Brasil é 10... Cara, 10 graus em São Paulo, morre gente na rua, de frio. Ou é 35. Não passa disso. Tipo, é uma temperatura perfeita. O Brasil tem 3 safras no ano. Ninguém consegue fazer isso igual a gente. Então, tipo, nós estamos assim na cara do gol. Vai cair no nosso colo. Na minha cabeça, nós vamos perder mais uma oportunidade. Dá para acreditar que o nosso governo vai fazer uma parada... foda, e nós vamos ser a matriz energética do mundo? Não, velho. Não acredito. Não. Eu tive no Espírito Santo agora. O Espírito Santo tem muita plantação de café, porque é muito morro lá, né? Você olha aquelas plantações lindas de café, assim, cara. Aí, agora, em fevereiro, começa a colheita do café. Esses caras vão... Os produtores, os grandes produtores, eles vão vender o café aqui, no Brasil, ou eles vão vender o café para fora, porque o dólar tá na tampa, e os caras têm um monte de possibilidade. E assim, cara, dá pra culpar o cara? Se você tem uma fazenda de café e você vai vender o café aqui, eu não sei quanto custa, mas tipo, R$5, e lá você vai vender a $5, você vai vender o negócio. Não dá pra culpar, é mercado. Né? Que tem que entrar Estado e governo? Chegar e falar assim, ó, vamos fazer o seguinte, o café não pode sair daqui in natura. Você quer vender, você vende o saquinho pra fora. Vai beneficiar aqui e mandar pra lá. Aqui, vai gerar emprego aqui, vai ter indústria aqui e tal. Aço lá, tem a Vale lá arrancando minério e tal, não tem problema. O chinês quer minério, parabéns, muito bom. Traz a indústria para cá e leva tudo embora, pronto. Manufaturado aqui. Porque senão, mano, nós vamos ficar vendendo milho e soja e ferro, café pro mundo e aqui não gera emprego, não acontece nada, né? As regiões continuam pobres, porque o catador lá do café, ele não vai ser beneficiado com isso, né, cara? Então, eu não sei quem falou essa frase, mano. Depois até o nosso diretor pode procurar aí o autor da frase, que é bom citar o nome dele. Que é assim, o Brasil não perde uma oportunidade de perder uma oportunidade. Bem verdadeira. É sempre, puta, cara do gol, agora vai. Puta, né, perde a oportunidade. Sempre perde o trem da história, né, cara? Muito. E aí voltando pouquinho... O Roberto Campos. Bob Champs. Esse, inclusive, o neto dele agora, que era presidente do Banco Central, né? O Roberto Campos Neto. É isso, ó. O Brasil nunca perde uma oportunidade de perder uma oportunidade. Cara, é duro, né, cara? E é difícil, cara. E não importa se é direita ou de esquerda. Não, cara, eu torço, eu deixo registrado aqui. Eu torço muito, nesse momento, hoje, torço muito pelo Lula. E torço muito pelo Tarcísio. Perfeito. Adoraria que eles fizessem uma revolução. Excelente. Né? Mas, assim,
Enfim, a gente tá personificando os dois que estão aqui na hora. Mas, cara, se você olha a história toda, quem que fez, quem que veio, que resolveu, o cara entrou e falou assim, mano, nós vamos resolver essa porra aqui, velho. E JK que precisa? fez alguma coisa que lá. precisa? É. Então, você vê, o JK resolveu a parada lá de Brasília, fez tal. Só o JK trouxe muita indústria pro Brasil. Só que, por exemplo, ele rebentou com ferrovia. Sim. Porque como precisava vender carro, puta, trem atrapalha. Abandona a ferrovia. Abandona. Então, puta, o cara resolve um, mas solta no outro e ferra aqui e tal. Na história toda, cara. O Getúlio, que é um cara que foi muito importante, por exemplo, lei trabalhista, porque o Brasil era uma fazenda, né, mano? O cara botava o cara lá, trabalha 20 horas na fábrica, era um trabalho escravo. O Getúlio foi lá e fez a CLT e tal, com todas as controvérsias. A CLT precisa ser atualizada e tal, mas tem que se dar o crédito que foi um cara que olhou e falou, mano, tá estranha essa parada aí, vamos pôr uma lei aqui e tal. Beleza. Só que ao mesmo tempo o Getúlio deu golpe de Estado, pô. Getúlio tem mandato de ditador. Então, assim, ou a gente é a favor da ditadura, ou a gente é a favor da democracia. Não dá pra falar assim, ah, mas foi importante, o cara deu golpe. Não tem importância. O golpe não funciona, né? Enfim, te cortei que você ia falar. Não tem problema não. Até ela faz conexão com o que eu vou falar agora, cara. De tudo que a gente discute sobre política, eu tava discutindo uma vez com um amigo meu, cara, e a gente tava sendo uma discussão um pouco acalorada da coisa. Eu falando da direita, ele falando da esquerda e pá. Aí o pai dele virou e falou assim, imagina o seguinte, vocês são dois trouxas, ele falou bem assim, dois trouxas. Já entra com o pé na porta. Não, o pai dele é aquele cara meio sem carinho, sem massagem. Vocês estão numa estrada e vocês estão vindo um de frente pro outro. De moto. Vocês batem um de frente pro outro. A hora que você cai dentro do hospital, você quer que o hospital funcione ou você quer saber se o governo é direita ou esquerda? É isso mesmo. Aí, pô, eu quero que o hospital funcione. Ele falou, então vocês estão discutindo coisa que... Não sei se é inútil. É uma discussão inútil, cara. Inútil, pai dele. É exatamente isso aí, cara. Ele falou assim, vocês estão sendo trouxas, estão discutindo uma coisa que, cara, não vai resolver. O que vai resolver é se você chegar no hospital e você tiver um bom atendimento. Se você chegar numa escola e você tiver uma boa educação. Se você chegar na polícia e você tiver um bom atendimento, uma boa prestação de serviço. Pois é. Acabou, cara. E aí, a gente cai, né? Falando, obviamente, eu não sou um especialista em política aqui, eu sou um cidadão falando a percepção da vida, mas nesse lugar que você está falando, a gente, para falar de comunicação, você vê, por exemplo, esses dias eu vi uma fala do Lula que ele falava assim, pô, a gente prometeu a picanha, aquela campanha, ele mesmo falando, tá? Nós não cumprimos o que prometemos, Isso. alguma coisa assim. Até que o cara do marketing dele fez assim, ó, o cara até mostra, mano, tipo, ele não pode... Mas assim, ele teve um sincericídio ali, mas é assim, ó, como é que eu vou acreditar em alguém que prometeu? Porque vamos pensar assim, pô, o Brasil tava todo zoado lá no governo do Bolsonaro, tal, o Bolsonaro foi um inábil na pandemia, ele não soube levar, tanto que ele perdeu a eleição. Bolsonaro é a primeira história da política brasileira que perdeu com a máquina na mão. Até a Dilma se reelegeu com a máquina na mão, né? Que foi um governo desastroso na economia, mas ela se reelegeu com a máquina na mão. Ele foi o único que conseguiu perder. Por quê? A pessoa que tinha acabado de morrer, o pai ali, que não tinha a vacina, ele não quer saber da política, bereré. E o Bolsonaro, como político velho que é, ele deveria saber disso, né? Então ele perdeu a eleição ali. Isso aí derrubou ele e tal. Quando a gente não acredita... Porque quando você vende um produto, eu falo assim, Guto, eu vendo esse copo aqui, ó, leva para sua casa, bebe nele, se você gostar, você compra esse copo. É uma coisa. Quando eu vendo um serviço, eu sou um palestrante, eu sou um professor, eu vendo um serviço... eu tenho que ter minha credibilidade. Eu vou lá e bato na criança. E vou lá e falo, gente, cuidem das crianças. Eu falo, não, esse cara aí, ele não condiz com o que ele está falando. Então, o trabalho que os governos precisam fazer é um trabalho de credibilidade. Do cara chegar lá e chegar e falar assim, ó, seguinte, cara, eu não tenho como resolver a saúde do Brasil. Não dá, eu não vou chegar e resolver. Não consigo fazer isso. O que eu prometo? Eu vou construir 10 hospitais. Eu não consigo resolver todo o problema, mas 10 hospitais eu vou no peito, vou chamar tal. E no final do mandato tiver 10 hospitais construídos, esse cara tem credibilidade. Agora o que a gente ouve?
Vamos resolver a educação. Vamos resolver a saúde. Vamos resolver a segurança pública. E não resolve. Não resolve nada. Aí você quer que a gente acredite? Esses dias eu vi uma parada bem interessante. Nos Estados Unidos é muito comum que bilionários ou milionários que quando vão fazer o testamento, deixem parte do testamento para faculdades, para cidade. O cara fala, mano, você vai pegar 10% do meu patrimônio e vai dar para o prefeito da cidade, para ele investir em escola e asfalto e tal. É muito comum deixar. Porque qual que é a percepção do estadunidense ou norte-americano, que agora é a nova treta essa, né? Como é que chama o cara que nasceu nos Estados Unidos? É porque a gente tá sem problema para resolver, então a gente fica achando essas bobeiras, né? Aí o cara deixa, porque na cabeça dele ele fala assim, ó, se eu cheguei a um ponto de ser milionário, é porque o Estado me beneficiou para que eu conseguisse fazer isso. Então ele me deu segurança. Então eu não precisava pagar segurança privada. Eu tinha segurança pública. Eu não precisava tal. Então eu tinha todo um amparo do Estado e isso me fez chegar lá. Então nada mais justo de eu pegar uma parte disso e devolver para a população, para o Estado norte-americano. No Brasil, quando um cara fica rico, e não é um julgamento, eu penso igual. Quando um cara fica rico e o cara fica milionário, o cara chega num lugar muito grande, o que ele pensa? Apesar do Estado ficar me colocando um monte de empecilho, eu cheguei. Agora eu vou deixar minha fortuna para o prefeito? Vou nada, vou perpetuar. Vou deixar para os meus filhos, porque aí meus filhos ficam mais ricos e vai passando. Quantos caras você tem hoje que são milionários hoje? O cara é milionário. Que a herança veio de fazenda de café de escravocrata, né? Então, assim, é um dinheiro, cara, que vem de um lugar, porra, inimaginável. Então, olha como a comunicação dos caras para com a população é a coisa de você acreditar. Porque se o brasileiro acreditar que vai funcionar e ele vê ações dos governos federais, estaduais e municipais funcionando, ele fala assim, mano, quer saber? Vou contribuir. Eu vou abrir um negócio aqui, eu vou abrir uma empresa, eu vou meter a cara, pô, o Brasil tá me dando oportunidade e tal. Mas tudo isso não existe. Você acredita. Olha o poder da comunicação. Agora, promete e não cumpre, promete e não cumpre, promete e não cumpre, chega uma hora que o povo fala, mano. Porque tem os extremistas que amam a esquerda, tem os extremistas que amam a direita. Mas a massa tá no meio nesse do caminho meio, ali, cara. E essa massa tá deixando de votar. Tá tipo, cansa. Tá deixando de votar, cara. Por exemplo, em Ubatuba nós tivemos lá, acho que entre mais ou menos, cara, 40%, quase 50%, se eu não estiver enganado, de abstenção. Então, cara. Branco e nulo, cara. É um absurdo. Negócio absurdo. Não, se pegar... com 14.500 votos, numa cidade você tem 79 mil eleitores. Vou pedir de novo pro nosso diretor procurar aí na internet, mas se você pegar branco, nulo e abstenção na última eleição, em 2022, deve ser tipo... Eu acho que bateu os 40. Deve ter sido assim, Lula, Bolsonaro e abstenções, branco, nulo. Tipo, tem mais voto que os outros todos, sabe? Cara, e assim, o que isso quer dizer? Né? Por que uma pessoa vai lá na escola e dá um voto nulo, um voto branco, ou não vai votar? Você tira ali, um cara é piloto de avião, não está na cidade no dia, trabalha viajando, tira meia dúzia ali que realmente não pôde estar ali. O restante, mano, é gente que tá de saco cheio. Sim. Saco cheio. A gente teve as eleições agora, em 2024, em São Paulo. Cara, que leva cadeirada e porrada, cara, e briga e... Perdeu o sentido da coisa. Acabou, velho. Perdeu o sentido, cara. Só que vira notícia, vira coisa legal, vira Mas aí que vira festa. Dá atenção, vira meme, vira brincadeira, a galera abraça a ideia. Entende? E nós estamos deixando de discutir um problema. Nós estamos deixando de discutir um problema real para discutir um problema. Olha lá, percentual de brancos e nulos nesse domingo, menor desde 94. Mas aí tem que ver... Depois você procura abstenção. Porque, tipo, branco e nulo foi 4%, 4,40%. Mas deve ter algum lugar que tem abstenção aí.
que se a gente somar a porcentagem de branco e nulo mais a porcentagem de abstenção, deve ter um número alto aí. Se a gente for entrar nesse papo, se aprofundar mais nesse papo aí, tem muita coisa para falar. Nossa, que eu vou falar. Mas você vê, a narrativa política é absolutamente neurocomunicação. Neurocomunicação. Porque o cara mexe num... muito poderosa. Você quer ver um exemplo disso? Um dos caras que eu mais acho preparados na política brasileira de conhecimento é o Ciro Gomes. Eu também acho. Mas o Ciro Gomes, ele é bom no que ele faz, velho. Ele vem naquelas estatísticas e tal. Só que você vê assim, o Lula conseguiu pegar tudo que o Ciro fala e falou assim, o brasileiro vai comer picanha. Entende? Porque, de novo, se botar o conhecimento técnico do Ciro e do Lula, por exemplo, não dá nem para começar a discussão. Aí o Ciro fala assim, pô, tem o déficit primário do PIB, a conversa é fantástico quando você entende aquilo. Só que pro tiozinho, mano, da quebrada, ele fala, mano, déficit primário, sei lá o que é isso aí. Aí quando o Lula fala assim, você vai comer picanha, o cara fala, é mesmo? Com gordurinha? Vai ter picanha? Porque pra ele, comer picanha significa que ele tá bem, que ele pagou as contas e tá comendo uma carne legal, nobre. Mano, dá uma olhada nisso, cara. Dá uma olhada nisso. 32 milhões de brasileiros não foram votar. Se a gente considerar, vamos pensar assim, ó, 200 milhões de habitantes o Brasil tem. Tira criança, tira adolescente e tira idoso que não precisa mais votar, eu vou chutar aqui um número de 100 milhões. Vamos pôr metade da população vota. 32 não foram, cara. Olha lá, tem os números aí lá. Mais 4 de nulo, mais quase 2 de branco, é muita coisa. Voto válido, ó, 118. Voto válido, é verdade. Voto válido, 118. Cara, é muita gente, velho. Não, é triste ver isso. É muita gente. É triste ver isso. Porque o cara fala assim, vou votar no Bolsonaro, vou votar no Lula, vou votar... A gente entra lá, lenga-lenga e pipipi, muda. Um melhora um lado, um melhora o outro, né? Eu estudo na UFABC. Então, tipo, quando teve a treta da vacina, da ciência, o Bolsonaro ficou muito conhecido como o cara que não valoriza a ciência. E não valoriza mesmo, porque ele tirou uma puta verba da ciência. E as faculdades públicas, elas tendem a ser de esquerda. É um fato, não é uma reclamação nem nada, é um fato. Quando o Lula ganhou, e o Lula na UFABC ele tem muita moral, porque inclusive foi ele que construiu a UFABC, né? Pô, rolou uma comemoração. Agora, em 2024, o aumento para os professores foi 0. Nossa. 0. E o Haddad, na época da greve, porque teve greve lá, né? A gente estava estudando. E, cara, teve greve. Parou. O Haddad, na época, falou assim, mano, pode ficar 2 anos, 5 anos sem greve. Fazendo greve. Não vai ter aumento. Esquece, não vai ter aumento. Então, o que acontece, cara? Pro professor, se não tivesse sido dado aumento pelo Bolsonaro, ele meio que, tipo, esperava. Ele ia falar assim, Bolsonaro mesmo não gosta de nada e ele não vai dar aumento mesmo. Agora, foi uma traição. E dentro da UFABC, e a UFABC é aberta, quem quiser lá conferir o que eu tô falando, entra lá e vê. Tem faixa reclamando do Lula e do Alckmin, cara. Nossa. Dentro de uma universidade pública. É um negócio bizarro, inacreditável. Ainda mais no ABC, que é o território do Lula, ainda mais na UFABC, que é onde o Lula, ele que fez a universidade, tipo, é onde o cara mais tem moral. A galera, tipo, mano, eu não acredito que o cara fez isso, velho. Porque qual que foi como diz assim, a narrativa da campanha? Pô, o Bolsonaro é contra a ciência, a gente é a favor da ciência. Agora eu sou presidente, agora eu vou botar a ficha na ciência. Eu vi lá, a gente paga os juros da dívida 400 vezes o que o Brasil investe em ciência. Nossa. Tem um valor do investimento em ciência e o valor dos juros da dívida. 400 vezes mais. A gente paga 400 vezes mais juro para banco do que investe em ciência. Cara, o Brasil podia ser uma potência. Todo mundo sabe que o Brasil podia ser uma potência. Desde o cara mais simples até o cara mais esclarecido sabe que o Brasil podia ser uma potência. Mas, cara, essa narrativa política, a gente volta de novo. Poder da neurocomunicação. Os caras entram, influenciam. Isso daí
Os caras com marketing violento. Muito, cara. Violento. Você entendeu? E, cara, aí fica nessa briga e quem tá perdendo é a gente, cara. Não importa. Esquece lado. Vamos falar de país no geral, de pessoas que estão passando dificuldade, empresas passando dificuldade. Perde no geral, cara. E a gente tá entrando numa queda de braço que ninguém vai ganhar essa porra. Não vai, porque é o tal do dividir pra conquistar, né? Enquanto a gente for um povo dividido e cada um ir pra um lado e tal, cara, não vai. Não vai. É bem triste. Então é uma narrativa para você ver o poder que tem a comunicação e o comportamento humano e tal. E os marqueteiros de políticos sabem disso. Uhum. Então o cara joga uma bomba, joga uma ideia, joga um conceito, parte da população abraça aquilo, defende. Cara, eu fico assim, abismado como que um cara consegue que o outro... Um cidadão brigue com a mãe, com o pai, com a esposa pra defender uma pessoa, velho. Não, é difícil. Não, tem que bater palma pro marqueteiro, que os caras são muito bons, velho. Cara, tem um amigo meu de infância... Cara, pensa, quais são as coisas mais importantes na tua vida, cara? Família. Os seus filhos, sua mãe, seu pai... Aí você brigar com as pessoas que são mais importantes na sua vida por um cara que, sei lá, de onde veio, de onde tá. Pouco se lascando pra você, a verdade é essa. É muito louco. Esse lance comportamental é muito louco, é muito louco. Pra você ver o poder que a influência da comunicação tem na população inteira. Imagina dentro da tua casa. Você falar com o teu filho, se você trouxer a narrativa, a ideia certa, irmão, você convence o que você quiser, né? Mas tem o trâmite aí, que os caras manjam muito disso. Manjam muito disso. Agora vamos partir pro lado do seguinte, uma coisa que eu achei bem legal outra vez que você teve aqui, Will, que a gente conversou, é da comunicação entre pais e filhos, cara. Você colocou de uma forma muito legal o poder da comunicação ali entre pais e filhos, cara. Né? Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Vamos sair um pouquinho da política, que a gente falou bastante. E que fique claro de orelhada, né? Eu não sou especialista nisso, mas é de orelhada mesmo, é do cidadão. Fala. Não, eu digo uma coisa pra você, eu me aprofundei muito, estudando muito política, de aprofundar mesmo, de trabalhar dentro da política, de campanha política, trabalhar no marketing da política. Eu vou falar pra você, tanto do lado da esquerda quanto do lado da direita. Trabalhei pros dois lados já, cara. E eu vou falar, é assustador. É cabuloso, né? É cabuloso, a palavra é cabuloso. O bom, sabe o que é? Do jeito que a gente conversou, é tão embaçado esse assunto que agora adolescente fica até de boa. Adolescente que é tão temido. Fica fácil da gente. Adolescente. Né? Comunicação entre pai e filho, professor e aluno, né, cara? Cara, o que a gente precisa sempre começar esse tipo de papo é assim. Por que alguém ouviria uma pessoa que ela não admira? Uhum. Por que alguém daria atenção a alguém que ela não acha que sabe, que tem um conhecimento, né? Então, o adolescente, primeiro que não é trouxa, né? Tá longe de ser trouxa. O adolescente é aquele bicho que tá ganhando todos os movimentos que estão acontecendo. Quando ele pega uma discordância, então, por exemplo, tipo assim, meu pai fala pra eu não beber, mas bebe. Meu pai fala pra eu estudar, mas não estuda. Meu pai fala pra eu ler, mas não lê, né? Minha mãe quer que eu faça isso aqui, mas não faz. Então, essa coisa da moral, inclusive hoje, se você entrar lá no meu feed, tem um vídeo, né, que eu gravei. Agora eu não sei se... Coloca aí, Catriel, pra gente, por Vê favor. esse último vídeo aí que eu tô falando do Tele Santana. Eu acho que foi aqui, mano. Até pra ver aqui. Eu acho que foi aqui, inclusive, que eu falei. É que eu tô lembrando da camiseta, eu tava com a camiseta verde, assim, mas às vezes eu podia estar em outro... Esse estúdio aqui? É, né? aqui mesmo. Então foi com você. É lá. Moral. Eu vi uma vez uma entrevista do Muricy Ramalho falando do Tele. O Muricy Ramalho foi auxiliar do Tele Santana. Aí ele falou assim, o Tele dormia no CT do São Paulo. São Paulo treinava no Morumbi, meu celular, Tele tadinho. morava debaixo da arquibancada. Não está mais entre Então nós. o treino ia começar 8 horas, ele acordava às 6, ele ia lá pro campo às 6, pegava uma tesoura e começava a cortar a grama, parar a grama. Imagina, o cara parando a grama pro jogador jogar. Aí ele ia lá e comia a comida que o jogador comia.
Pra chegar lá na área de nutrição de São Paulo e falar, bom, o bife tá vindo duro aqui, o arroz gelado. Ele fazia isso. Aí eu, nossa, como o Tele Santana é bonzinho, né? Ele falou, não, porque é o seguinte, eu dou estrutura pro cara que a hora que eu cobrar ele não tem pra onde correr. Mas, meu irmão, você joga no melhor campo, você come a melhor comida, você usa o melhor chuteiro, tudo você tem de melhor. Quando dava o BO com a diretora, porque às vezes o jogador ele não tem formação, né? Muitos vêm de uma família muito pobre, não sabe negociar um contrato. Hoje tem agente, na época o próprio cara negociava. Ele ia lá e negociava o contrato com o presidente do São Paulo, pelo cara. Ah, você é bonzinho, não. Eu negocio o contrato desse cara, mano, acabou, eu arranco o couro dele, eu quero ver. E aí você vê o São Paulo, o que foi na época do Tele Santana. Putz, né? verdade. Então, cara, você pode cobrar, você pode ser rígido, você pode exigir pra caramba, mas você tem que dar estrutura, tem que dar conexão. Ele não pode achar que ele tá sozinho no mundo. Que legal, gostei. Então vem uma parada, cara, que o vídeo já ajudou, que explicou todo o conceito, que assim, você tem que cobrar um adolescente, você tem que ficar em cima dele com a mais absoluta certeza. Só que você também tem que dar o respaldo. A estrutura pra ele. Exato. A conexão. Tipo, eu tô junto. E até pra punir. Né? Então, por exemplo, minha enteada foi lá e cometeu um erro. Eu não vou passar a mão na cabeça e o pano, vai pagar. Só que assim, nós estamos juntos. Vai pagar porque tem que pagar. Mas você não vai pagar sozinha, você não vai ser abandonado. Nós estamos juntos. Só que você tem que entender que assim, você tomou uma atitude e essa atitude tem uma responsabilização. Porque os extremos disso são prejudiciais. Ou seja, aquele que só cobra, aquele rígido que cobra, não tem um abraço, não tem uma conversa, nem nada, é só pancada, e aquele que deixa fazer tudo. Foi até interessante hoje, eu repostei tem um Afonso Padilha lá do stand-up. Sim. O Afonso fez um vídeo zoando, que ele falando assim, porra, mano, se você tem 40 anos e mora com seus pais, você virou o tio doidinho, né? Sempre tem um tio doidinho que mora com a avó e o tio doidinho aparece. Ele fez lá uma brincadeira. E eu falei, pô, olha a importância da formação de um adolescente para que quando ele chegue 25, 30 anos, ele comece a ficar incomodado de morar na casa dos pais. Se você puder dar tudo pro teu filho, dê. Mas deixe claro o processo, né? E aí repostei esse vídeo. E aí um menino comentou um negócio que me chamou muita atenção. E assim, né? Buscar não julgar. É um experimento técnico aqui, né? Mas assim, ele comentou, cara, eu tenho 20 anos, eu moro na casa da minha mãe. Minha mãe paga a faculdade, põe gasolina no meu carro, me dá dinheiro, me dá comida, me dá tudo. Ele falou, pra que eu vou embora? E o que é pior? Ele tem razão, né? Ele tem razão. Aí o adolescente não vai embora, mas peraí. Quem que quer ir embora? É a mesma coisa que você falar assim, William, eu vou o seguinte, quanto você precisa aí, eu vou mandar na tua conta o dinheiro, tal, todo mês e tudo. E eu quero que você só use camisetas azuis. Eu falei, todas as contas? Tudo? E você só quer que eu use camiseta? Tá bom, eu aceito. Beleza. Então, tipo, o pai e a mãe não tem que dar o que pode? Dê. Só que deixa claro, e assim, cara, a partir de agora você já tem idade, tipo assim, 20 anos, a mãe colocar gasolina no carro. É complicado. Você entende? Agora, quem tá recebendo, você vai reclamar? Não, para de pôr gasolina no meu carro aí, porque isso aí não tá certo. Difícil. Cara. Difícil. Né? Então, essa relação com o adolescente é dizer pra ele assim, olha, eu vou dar a infraestrutura que você precisa. Você vai estudar, você vai arrumar um emprego, você precisa, por exemplo, tá fazendo lá uma escola integral. Porra, o que você precisa? Almoçar. Então vai lá num lugar que serve almoço perto da escola lá e faz uma conta lá e fala, meu filho vai almoçar todo dia aqui, eu venho certo. Pô, isso aí você tá estruturando alguém e fala, se alimenta bem porque a escola vai exigir a tua energia ali e tal. Agora, pra quem tá recebendo aquilo, que foi o caso desse menino, e lá no comentário a galera tá ripando ele, né? Não, você tem que ir embora. Ele falou, pra quê? Eu vou embora pra quê? Eu vou sair de casa, que eu tenho tudo,
e vou passar perrengue na rua. Não faz nem sentido isso daí. Não. E eu olho ele falando, eu falo, cara, como é que eu contrario esse moleque? Então, se alguém precisa mudar essa atitude, são os pais. Esses dias uma mãe me procurou, ela falou assim, William, eu tenho 70 anos, tenho um filho de 40 e meu filho tem esquizofrenia. E eu faço absolutamente tudo que ele precisa no dia a dia. Eu lavo a roupa, eu faço a comida, eu sirvo ele todos os dias, o dia inteiro. Porque ele tem esquizofrenia. Uhum. Só que ela falou, eu tô com 70 anos e eu tô com medo de morrer. Ela foi bem assim, ela falou pra mim, ela falou, eu tô com medo de morrer. E quem vai cuidar do meu filho? Aí eu falei pra ela assim, ó. A segunda coisa mais maravilhosa que tem na natureza é uma mãe. Segunda. A primeira é a avó, né? Que a avó passa pano pra nós, passa né? pano, avó. Então, tipo, a mãe tem que criar nós ali na chincha ali. A avó não, a avó é só a doçura, né? Mas assim, é muito bonito o que a senhora faz pelo seu filho. Quisera que todas as pessoas que têm um transtorno como a esquizofrenia tivessem uma mãe que cuidasse deles, né? Só que assim, ó, o que parece que é uma bondade que a senhora está fazendo, a senhora está atrapalhando o desenvolvimento dele. E a senhora mesma me disse, oi, se eu morrer, e se a senhora morrer? O cara não sabe fritar um ovo, mano. E eu falei pra ela assim, ó, eu entendo a sua preocupação com a esquizofrenia, mas esquizofrenia não impede uma pessoa de lavar a louça. Pode ir, eu falei pra ela, ó, neurocientificamente falando. O prato tá me perseguindo. O problema da esquizofrenia é a crise. Uhum. Uma pessoa ela não é esquizofrênica 100% do tempo, o tempo Full todo. time, Né? Então, nada impede. E aí, qual foi a minha surpresa? Sei lá, um mês depois, ela voltou lá e falou assim, cara, você acredita que eu comecei a ensinar ele a fazer comida? Consegui, tipo assim, tira o lixo, pega o lixo e tal. E qual foi a atitude do cara? Fez. E ficou bem, de repente, sentiu bem. Tipo assim, eu tenho que agora escolher o arroz? Vem aqui fazer uma comida. Meu irmão, que segredo tem fazer um arroz, cara? Entende? Eu entendo, assim, de todo o coração, cara. Eu entendo a preocupação da mãe com o filho que tem crise de esquizofrenia e ela queira fazer e tal. É muito comum quando a gente tem alunos na escola, por exemplo, um aluno que tem autismo e tal, ter uma super proteção. Isso é lindo. Quisera que todas as crianças, ao invés de serem abandonadas por terem um transtorno, elas tivessem superproteção, né? Nossa, o mundo ia ser muito melhor. Só que um cérebro que não... Um cérebro que alguém faz por ele nunca vai aprender. Ele nunca é estimulado. Não, né? nunca é estimulado. Tanto que lá no método Ali, eu falo do amor, do limite e do estímulo. Cara, você tem que estimular. Então assim, pô, você gosta de comer bife? Maravilhoso, velho. Aprende a fazer. Aprende a temperar, depois aprende a fazer. E é um negócio que a gente tá falando assim, porra, aprende a pilotar um foguete pra Marte. Pô, deve ser embaçado, mas fazer um bife, porra, fritar um ovo, lavar a roupa. Eu já vi gente já que é mais fácil você dar o foguete na mão da pessoa. Então. Que ela vai ser melhor que fazer o ovo. E cara. muitas vezes as pessoas falam assim, mas o adolescente não sabe fazer nada. Mas quantos adultos de 40 que a gente conhece que não sabe fazer nada? Uhum. Né? E quando essa pessoa, alguém ensinou pra ela? Então. Ou parou pra ensinar pra ela? E colocou assim, ó, irmão, ou você aprende a lavar roupa, ou você vai ficar sem roupa pra usar. Porque enquanto tiver alguém pra fazer, é sem massagem, cara. É sem conversa. A pessoa, pra quê? Vamos pensar. Pra quê que eu vou pegar um trem lotado se o meu pai me deu um carro com o tanque cheio? Uhum. Não existe ser humano no mundo que vai falar assim, não, eu vou pegar o trem cheio, que é pra eu aprender e dar valor nas coisas. Leve esse carro zero daqui com o tanque cheio. Que ser humano do mundo vai fazer isso? Não vai. A gente faz por quê? Você fala, mano, não, ou eu faço isso, ou lascou. Eu faço. Ou eu não vou ter outra possibilidade de resolver. Então, essa comunicação dentro de casa, ela tem que ser a comunicação mais honesta possível e mais aberta possível de chegar do adolescente, do jovem, da criança. Ela tem entendimento assim, ó, eu vou te preparar para voar. Uhum.
Então, pô, é comida, é lar, é carinho, é escuta, é trocar ideia, é te apoiar quando você quiser. Mas é o seguinte, você vai ter que voar, mano. Você falou uma coisa bem interessante. Acho que é Tiger Woods o nome do cara que é jogador de golfe. Do golfe, é. Do golfe. Você já viu a história desse cara? Não. Que o pai dele colocava ele pra assistir os jogos de golfe desde quando ele era bebê? Caramba. E o pai dele foi implementando isso, foi colocando isso na cabeça dele. Pra ele fazer isso, cara. E hoje o cara É o máximo, né? é o máximo da coisa, Topo né, cara? do negócio. E fora ele, tem outros também que foram estimulados dessa forma. Você falando de negócio de pai é até engraçado. Meu pai virava e falava assim pra mim. Falava assim, ó, existem 2 formas de você fazer o que precisa ser feito. Ou rindo, ou chorando. Mas você vai fazer Olha, e ponto final. Olha a sabedoria disso, né, mano? Entendeu? É tipo assim, pode bater a cabeça na mesa, vai ter que fazer. Vai ter que fazer, cara. E aí meu pai era muito engraçado, cara. Eu morro de saudade do meu pai, cara. Morro de saudade do meu pai. E me emociona até cada vez que eu falo dele, porque meu pai era muito foda, cara. Meu pai ele tinha umas coisas, assim, umas sacadas de vez em quando que... Cara, ele ensinou todos os filhos, assim, cara, de uma forma absurda, cara. Uma forma absurda. Uma forma absurda. E é a sabedoria que muitas vezes não tem nem formação de escola, mas é uma sabedoria de vida. Sim. O cara, tipo, já tomou tanto na cabeça que ele olha uma situação e fala, mano, você vai tropeçar ali na frente. Aí vai da gente pagar pra ver e tropeçar ou falar, mano, esse aqui já se embananou aqui. Acho que eu vou ouvir esse discurso e vou, né? Mas muitas vezes o adolescente não tem essa ideia de falar assim, pô, meu pai e tal. Então, deixar se lascar um pouquinho também, dentro do... É como se você tivesse uma área de experimento, assim. Você fala, ó, dentro disso aqui, ele pode se ferrar um pouquinho. Ah, quer pintar o cabelo de azul? Você fala, mano, os amigos vão zoar na escola. Mas tudo bem, pinta. Pinta, chega na escola, me zoaram. Eu tinha te informado. Agora, o que a gente vai fazer? A tinta que eu comprei, ela é reversível. Lava o cabelo lá que sai. Mas você se ligou o porquê. É a velha história lá que eu já contei aqui do menino que não queria tomar banho. Lá que eu falei pra mãe, deixa sem banho. Foi lá, zoaram, pá, toma banho, pronto, acabou. Não tem sermão, não tem ideia. Mas é isso. É botar pra fazer as coisas, cara, porque quando você pega, por exemplo, dentro de casa, você chega lá, a comida tá pronta. Você entrou no teu quarto, acendeu a luz, a lâmpada acende. A televisão tá conectada na internet. A cama tá arrumada, tem um lençol, tem uma coberta. Se ninguém falar para aquela pessoa que aquilo não tá lá do além, que tem que ser feito, de novo, por que uma pessoa mudaria a postura dela? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Tem uma brincadeira que com criança é engraçadinho, mas que ela vai se tornando grave na adolescência. Quando você tá perto de uma criança, a criança fala assim, pá, me compra um sorvete. Aí você fala, não tenho dinheiro. Aí ela fala, mas você tem o cartão. Porque ela vê a gente passando cartão, né? Então, na cabeça dela, meu pai tem um cartão mágico que paga. E pra criança é engraçadinho isso, né? A criança acha que o cartão, no meu tempo, era dar cheque, né? Chegava na loja lá, escrevia o valor e dava um papel lá que as coisas aconteciam. Agora, se a criança não entende isso, não entende esse processo, ela acha que é direito adquirido, a comida tá pronta, a luz está acesa e tudo isso. Uma vez eu tive uma aula de uma professora chamada Luciana Bazanese. A Luciana, eu só não vou indicar para você ir lá agora, porque ela mora no Mato Grosso. Mas quando ela vier para São Paulo, tenta trazer ela aqui, cara. Show. Ela fala sobre gestão financeira para famílias. Olha que legal. Para famílias. Aí ela deu uma aula pra gente e ela falou assim, ó, eu sou capaz de apostar com você que os teus filhos não fazem ideia de quanto custa para manter uma casa. Ah, não faz. Ela falou, eu sou capaz de... Com os meus alunos, a galera da minha comunidade lá Descomplicando a Adolescência, a gente tem 150 pais e mães lá, a galera da comunidade, ela dando uma aula ao vivo lá, falou assim, ó, então o que vocês vão fazer? Vocês vão chegar pro teu filho e falar assim, quanto você acha que é passar... Isso aqui agora, né? Estamos aqui num estúdio, tem lâmpada, tem ar-condicionado, tem decoração, tem uma TV, tem gente trabalhando e tal. Quanto custa isso aqui? E aí a resposta das crianças era R$50. Sabe assim? Tipo, sem noção do tanto que tinha que fazer aquilo ali. Aí teve uma das mães que trouxe um negócio que ela falou assim, você tem ideia de quanto que custa para essa lâmpada estar acesa? A menina falou, mas
Paga. Tinha noção. Aí você vai bater na adolescente que não sabe? Ou é a gente que não deu orientação? Ela deveria saber se não foi orientada? E a menina veio e falou assim, mas paga? Falou, paga. E paga caro, e paga bastante. Então, por exemplo, uma família hoje que paga R$300 de conta de luz, considerando que é R$1.400 um salário mínimo, pô, a gente tá falando de 25% quase de luz, mano. Nós não estamos falando de comida, de água, de vestimenta, de nada. Transporte, a gente tá falando só da conta de luz. E aí, o que a Luciana trouxe uma ferramenta muito legal, que ela falou assim, ó, você vai fazer um levantamento de todos os custos, aí você vai pegar o valor que paga. Tudo que reduzir daquele valor, você vai metade pegar de volta para você e metade você vai pôr num caixa, que no final do ano vai ser dividido entre os filhos. Então lá, paga 300 pau de conta de luz. A galera começou a apagar a luz, desliga o ar-condicionado, não deixa o ar-condicionado com a porta aberta. A casa começou a diminuir. A conta de luz foi para 250. Pega 25 para você, que é a fonte do dinheiro, e 25 você põe num caixa para molecada. Interessante. No final do ano, as meninas tinham eu não lembro o valor, mas por exemplo, tinha 2 filhas, R$1.000 para cada uma. Que acumulou no decorrer do ano todo, de baixar a conta de luz, baixar não sei o que lá. Pô, nós temos uma internet de 500 megabytes. Precisa. Tem alguém aqui trabalhando que trabalha na NASA aqui, mano, pra ter uma internet desse tamanho? Uma internet que pra gente entrar em rede social e assistir Netflix, uma internet de 100 conto não resolve? Então começou a se trabalhar esse conceito. A casa inteira melhorou, diminuiu o custo, as meninas ficaram felizes e tal. Mas partiu de quem? De um adulto. Sim. Ou eu vou esperar com um adolescente de 12 anos e falar, mãe, vamos fazer o seguinte, vê quanto custa a luz aí, vamos diminuir. Não tem noção. Cara, não tem noção. Mas não tem noção porque a gente não ensinou. E não tem a vivência. Que depois de adulto você aprende de duas formas. Ou porque te ensinaram, ou porque você tá vivendo aquilo. Exatamente. Eu falo sempre que quem tá na faixa dos 40 e pouco, a gente tem o retrovisor e o para-brisa do mesmo tamanho. Uhum. Então você olha, vamos pensar, uma pessoa que tem 40, um brasileiro médio vive 80, você fala assim, bom, o que eu vivi e o que eu vou viver é mais ou menos o mesmo tanto. Então eu consigo enxergar um futuro, mas também consigo enxergar um passado. E falo, ó, já tô ligado naquilo ali, pá, eu vou fazendo essa conexão. O adolescente, ele tem um retrovisorzinho e um puta para-brisa tão grande que ele nem consegue enxergar onde ele vai chegar. Uhum. Então ele tem a visão deturpada. É assim, você vai pegar uma estrada de 1.000 quilômetros, você não enxerga 1.000 quilômetros, você enxerga 300 metros. Uhum. Você só enxerga 300 metros, só 300 metros, só 300 metros. Então essa visão, que falta experiência para ele, quem tem que orientar? Quem tem que trazer? Então esse tipo de questionamento para o adolescente, do tipo, o que você pensa sobre isso? Quanto você acha que custa essa casa? Quanto você acha que a escola que você estuda? Cara, hoje é muito normal para classe média uma criança estudar na escola que custa 2 conto. Uhum. Tem pai de família bancando uma família com 4, 5 pessoas com R$1.400. E custa 2 só a escola. O adolescente tem que ter noção disso, cara. Até hoje eu queria entender como é que fecha a conta de um cara que ganha um salário mínimo, o cara consegue Tá maluco. manter uma família, cara. Tá maluco. Pagando aluguel. E eu vou te dizer, tem um dado que diz que 70% dos brasileiros, 70%, hein? Vamos pôr 200 milhões para fazer uma conta de padaria aqui. Errar ao vivo a matemática vai ficar feio, né? 10% de 200 é 20. 20 vezes 7, 140. Então, 140 milhões de brasileiros vivem com até 2 salários mínimos. Então, 2 salários mínimos, vamos pôr 3 conto. 2.800. Se você que está nos assistindo, você ganha 4, você é dos 30% privilegiados dos brasileiros. 4. Que também é um perrengue, hein, mano? O cara ganha 4 conto para manter as contas, ó, vai pagar suado ali. Então, assim, a gente precisa trazer essa noção. Porque aí é o que você falou. Quando esse adolescente virar um adulto e for pro mundo, ele vai falar assim, porra, mas tem que pagar a luz. Cara, você quer ver um negócio que dá um auê em sala de aula sem ensinar pro aluno? Imposto. O aluno fala, mas como assim? Tem que pagar uma taxa para ter um carro?
Eu tenho que pagar para a prefeitura um boleto porque eu tenho uma casa. Quando eu compro essa água, eu tenho que pagar um negócio... Tipo assim, a cabeça dos moleques frita, cara, quando você fala de imposto. Aí você fala imposto de renda, imposto de transporte, imposto de casa, imposto disso, imposto daquilo, e vai... Imposto em cima do imposto, é uma festa, mano. O moleque desiste e fala, não quero ter mais nada. É muito louco, eles não têm noção do que... E, de novo, não tem noção porque é o ser humano em formação. E para ele ter noção, a gente precisa orientar. Orientar. E são duas formas de orientar: em casa, na escola, e essa ferramenta que a gente tem maravilhosa hoje, que é a internet. Pois é. Em vez de levar só besteira, dancinha do TikTok e todas essas porcariadas que tá indo, levar informação pra essa molecada. Então, assim, e tá na nossa mão. Tá na nossa mão. Então, como dentro de casa a gente pode fazer? Faz o seguinte, entra lá no chat GPT, entra lá na internet, onde você quiser, no Google, e pesquisa sobre o imposto. E vem pra cá. Aí o negócio da conta de luz. A conta de luz que a gente paga 300, não é 300 de consumo de luz. Consumo de luz é 200, 100 é imposto. O governo tá tomando imposto. Cara, e se você não prepara ele pra viver na vida, o dia que ele descobrir sozinho isso, puta, dá um trampo, hein, mano? Dá um trampo, porque... Você tá falando isso aí, tá lembrando o meu irmão contando quando a minha sobrinha casou, né? Minha sobrinha e meu irmão chegavam no mercado, às vezes chegava lá, não achava a Hellmann's na época, que era o melhor ketchup, a melhor mostarda, não achava, e aí minha sobrinha fala, por que você comprou esse aqui, essa porcaria, não sei o que, comprou mais barato? E meu irmão, pô, não tinha outro. E aí ficava bicudo, comia, mas ficava bicudo. Uhum. Quando ela casou e foi morar, aí meu irmão um dia foi na casa dela jantar. Aí ele olhou, mas você comprou esse aqui que é o mais baratinho? É, pai, eu fui lá na gôndola lá, eu vi que é caro, né? Que é mais caro, então eu não ganho para comprar esse aqui. Mas quando era pro pai e pra mãe, né? Por quê? Essa questão da orientação. E essa sensação, Guto, de direito adquirido. Uhum. Tipo assim, eu sou o rei da casa, então eu exijo, porque já que eu moro aqui, eu exijo que os meus pais comprem a maionese Hellmann's, top de linha, porque... Eu sou o reizinho da Eu casa. sou o rei, eu sou o cara que... Então essa sensação de direito adquirido que os outros têm que fazer e tudo mais. O meu pai, eu lembro de uma frase que meu pai sempre falava assim, ele falava, eu espero que quando eu morrer, eu deixe uma casa, uma coisa, eu espero que eu consiga, né? Porque as questões que vão acontecendo na vida de um ser humano, né? Quebra e tipo assim... Acontece muita coisa. Mas ele sempre falou assim, ó. Eu quero deixar alguma coisa, eu pretendo deixar alguma coisa quando eu morrer. Porém, eu quero que vocês desconsiderem que isso existe. Uhum. Vão viver suas vidas. Porque uma coisa é assim, ó. Você trabalhou, você tem sua casa, você tem a sua vida, tal. Minha irmã trabalhou, tal. Aí, se meu pai morrer, ele tiver uma Ferrari, isso entra de bônus na tua vida. E aí não fica aquele negócio horrível de família, tipo, ficar esperando o pai morrer para poder ter alguma coisa. Ou o irmão se catando no... E isso é tão louco que toda vez que... Por exemplo, a minha irmã, ela não mora no Brasil e ela me dá uma procuração para eu resolver as paradas dela. Na cabeça dela, não tem... Pô, esse cara não vai tomar o meu negócio. Uhum. Mas isso é o quê? É criação, cara, é base. Do tipo, nós vamos brigar por causa desse negócio? Quem que vai ficar com o copo da casa? Não, pelo contrário. A gente não precisa disso. Né? Tanto que é engraçado que o meu pai, ele fala assim... Às vezes quando a minha irmã tá em casa lá, e aí a gente tá jantando, ele fala assim, pô, vocês não me pedem nada, vocês não me pedem... Eu fico até querendo ajudar, mas vocês nunca pedem. Você que criou a gente assim, a ser independente... E, tipo, que bom que eu tenho... A minha dependência do meu pai e consequentemente, da minha irmã é zero. Zero. Eu não dependo do meu pai e da minha mãe para absolutamente nada material. Uhum. A minha relação com eles é uma relação amorosa. Uma relação que eu quero ter. Eu não preciso falar assim, pô, mano, meu pai enche o saco, mas eu vou ter que pedir para ele vir aqui para ver se eu consigo comer hoje à noite. Não há dependência. É uma relação que você decide ter. E isso faz toda a diferença. Por isso que quando eu falo
a memória que as crianças têm da família e tal, cara, nunca é o presente caro, nunca é a viagem cara. É sempre de conexão. Porque muitas vezes a gente está dando a nossa vida pro trabalho, para poder dar coisas boas, que no final das contas não é... Não é aquilo. Se ele pudesse trocar, né? Agora, se você vai lá e dar um iPhone do ano para ele, ele não vai falar não. Ele não vai falar não. Ele vai aceitar. Mas daqui 10 anos... É igual, tipo assim, você pensa... Eu lembro que uma vez eu tinha um Civic quase zero, assim. Eu tinha uns 20 anos, eu trabalhava no Inmetro, cara, ganhava muito bem. E eu fui lá e comprei um Civicão novo, assim. Vamos supor hoje um Civic 2023, assim. Meu pai falou assim, vende esse carro e compra um terreno. Eu falei, meu pai não entende porra. O que eu vou? Eu vou sentar num terreno e andar num terreno? Qual que é... Como que alguém troca um Civic por um terreno? Fala pra mim. Qual que é a lógica disso? Esse cara não sabe nada. E ele ficou me infernizando com essa ideia, cara. Aí eu fiz. Eu troquei um carro. Agora me diz, isso faz quase 20 anos. O que um Civic de 20 anos de vida vale hoje? Nada. Nada. Quanto vale o terreno? Eu tenho um amigo meu que fez isso com o Celta. Olha isso. 4 portas, né? Não, João? A gente tava conversando sobre isso hoje, vindo lá pra cá. Legal isso aí. É isso, cara. Mas assim, precisa da orientação. Ó, William, dentro do que você tá falando, dessa questão da orientação, eu peguei meus dois primeiros filhos, né? A Laura, o Arthur e a Laura. E eu dei muita atenção para eles porque eu tinha um pouco mais de tempo. Eu tava com a vida um pouco mais planejada ali, eu consegui dar uma atenção para eles. E aí eu resolvi fazer uma transição de carreira, montei um comércio que me tomava da manhã até a noite. E eu comecei a ficar pouco tempo com as minhas 2 filhas mais novas. E, cara, outro dia eu virei pra minha filha, a gente discutindo, né? A Rafa, a gente discutindo, ela virei e falei, poxa, mas eu dei tudo o que vocês precisavam, tudo que a gente podia, a gente te deu. Ela virou e falou assim, eu só queria tempo. Cara, aquilo me deu uma porrada tão grande, cara. Mas E assim... eu acho que sem brincadeira nenhuma, cara. Eu acho que fiquei umas 2 semanas refletindo sobre aquilo, me cobrando, sabe? Me fez muito mal aquilo, cara. De verdade. Eu imagino. Porque os dois primeiros eu dei tempo. As 2 segundas eu dei outras coisas, materiais. Não que faltou tempo. Sim, Tempo, eu mas entendo. podia ter. Só que sido sabe qual melhor. que é a beleza, cara, da vida? É que ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Porque as fases vão mudando e não quer dizer que não precisa mais. Uhum. Né? Então, uma coisa que a gente percebe muito assim, avós que foram pais ali, às vezes, medianos, que não conseguiram dar tudo, mas são avós, assim, incríveis. Por quê? Porque eles veem uma nova oportunidade. Fala, cara, eu não consegui ter o tempo, ter não sei o que lá. Só que assim, não consegui dar o tempo da minha filha que tem 20. Mas ela com 25 ela vai ter problema, com 30 ela vai ter problema, com 35, com 40, com 70. Enquanto tiver mãe, se você tiver um filho de 120 anos e você tiver 150, é a relação, cara, vai continuar. Então sempre dá tempo de retomar. Às vezes tem mães me procurando, mas não sei o que fazer, mal. Meu filho já tem 16. Fala, senhora, 16? Alguém com 16 anos já resolveu alguma coisa da vida? Não, Né? A gente tem essa pretensão, já tá grande, com barba na cara. Não, ainda é tempo. Só que assim, se você ficar tentando resolver os problemas dele quando ele tinha 10, você vai ficar correndo atrás do rabo. Já foi, errou, faltou, sei lá o que aconteceu. Mas com 16 ele tem um problema. E ainda é tempo de conectar, ainda é tempo de trocar essa ideia. Porque senão a gente fica com essa... Fica trabalhando tanto na mágoa, no negócio, no arrependimento, mas, cara... Fica na rodinha do hamster. Ali, exatamente. Corre. E o tempo não tem o que fazer, né? Não volta. Pode bater... É igual seu pai falava lá. Você pode fazer ou não fazer. Agora você vai ter que... mas eu me arrependo do que eu fiz em 2005. Pode morder beleza, esse ferro aqui que vai continuar. Legal, pô, me arrependo, não foi uma coisa legal, tá? Só que e aí, agora? Qual que é o próximo passo, né? O que eu faço com isso? A gente ouve muito falar a palavra resiliência, né, cara? Resiliência é uma parada que, tipo, você absorve o impacto, fala assim, tomei, assumo, beleza, o que dá pra fazer daqui pra frente? Cara, tem gente até hoje, faz... esse tempo, ele confunde a nossa cabeça, né? Mas faz 5 anos que começou a pandemia, né? A pandemia começou em março de 20, agora a gente vai fazer 5 anos.
Tem gente que tá até hoje falando assim, mas aí eu tava bem na pandemia, eu quebrei. Tava dando certo na pandemia, eu quebrei. Tá tão preso nessa ideia que já passou 5 anos. Se tivesse ele falado, mano, quebrei, já era, isso aqui já foi. O que a gente vai começar a fazer olhado pra frente? Hoje, em 2025, tava Já tinha se recuperado. Mas tá preso ainda numa ideia. Pô, eu tinha um negócio, eu tinha um relacionamento lá em 75. Pô, velho, eu sei, dói, machuca, mas tem que se olhar pra frente. Né? E na relação com os adolescentes é a mesma coisa. Porque ele não vai deixar, a sua filha não vai deixar de ser sua filha. Nunca. E os problemas, e as demandas, e a orientação sempre vai acontecer. Lembrando que quando a gente tem mais idade que alguém, o ano passa igual para todo mundo. Então, assim, hoje, sei lá, quantos anos vocês têm de diferença? Tem 28 anos de diferença. 28. Então, assim, quando ela tem 20, você tem 48. Quando ela tiver 40, você tem 68. Sempre vai estar 28 anos à frente. Com vivência de 28 anos à frente. Então, sempre vai ser uma referência, uma orientação. Pô, faltou... pra você ter uma ideia, quando a minha mãe começou a ter dor, contração do parto, minha mãe ligou pro meu pai e falou assim, tô tendo contração, preciso ir pro hospital. Ele falou, eu tô fazendo laje aqui, não dá pra sair agora. Mano, você não tá entendendo, vai nascer o filho. Ele falou, procura alguém aí e vai pro hospital. Eu tô com o concreto aqui, como é que eu vou fazer? Assim, mano. Entendeu? Agora, tipo assim, a gente aqui no ar-condicionado, né, que absurdo, esse cara, em vez de dar atenção pro filho e tal. Mas, meu irmão, se não fosse o concreto que ele tava batendo lá na hora, nem aqui eu tava. Tinha morrido de fome no caminho. Entende? Fora o seguinte, pra quem não entende de laje, né? O cara podia ter largado, se largar a laje no acabou. meio, tem que desmanchar e fazer de novo. Acabou, né? Marreta e quebra tudo e faz de novo, exatamente. Então veja que, assim, existe mágoa por causa disso? Não, mano. Só que, tipo, depois as coisas foram acontecendo e beleza, e tá tudo bem. Porque, mano, a gente vai magoar, a gente vai errar, a gente vai falar num tom zoado, né? Mas... pais, assim como professores, nunca... Já percebeu que a gente tem ex-dentista, não sei o quê, mas professor não, cara. Professor é nosso professor. A minha mãe se aposentou faz mais de 15 anos. Minha mãe foi professora da escola pública de português, lá em Mauá. Cara, faz 15 anos. O filho do aluno da minha mãe estuda lá onde minha mãe dava aula. Os alunos tudo marmanjo, não tem mais, né? Cara, até minha mãe anda na feira, professora, não sei o quê, você me ensinou isso, eu lembro da sua aula, eu lembro daquilo e tal. Cara, é insano. Então, assim, a minha mãe nunca deu uma mancada com o aluno, nunca falou num tom errado, nunca se enganou. Claro. Mas o final da parada o resultado, né? A média. Então, pô, falhei no tempo, porque estava trampando, porque naquele momento era importante, porque... essa cobrança, ela tem um lado que assim, tá bom, mas você lembra que graças a isso você pode estudar na escola boa, que hoje você pode, sei lá, entrar numa universidade, né? Pegando teu caso específico, mas é o caso de muita gente. Só que se você fala assim, nossa, eu não pude entregar lá atrás e fica lá preso, tá, ou tem um problema hoje acontecendo. E o tempo aqui. tá passando. E você tá lá, não, o problema tá aqui, ó. E você tá aqui, não, porque o passado aqui, isso aconteceu. É muito louco, cara. E quando você faz essa troca e fala assim, tá, o que dá pra fazer hoje? E aí os avós, cara... Eu tenho um primo que... eu morava numa casa de aluguel, né? Então tinha um tio que morava em cima e a gente morava na casa de baixo. Esse tio que mora em cima teve 3 filhos. E o meu tio, ele veio de Minas Gerais, na época lá no ABC dos Metalúrgicos, né? E meu tio trabalhou na Pirelli muitos anos. E meu tio, mano, aqueles mineirão, pouca ideia. Cara que você não via dando risada, era um cara muito rigoroso, assim, velho. E pra manter 3 filhos nos anos 80 e 90, mano, quebrava na porrada. O bagulho lá era louco, velho. Só que assim, um cara, mano, que você não tem 1 milímetro de coisa errada. Sabe aquele cara, tipo, na conduta, só que sempre muito sério. Então eu fui criado junto com os meus primos e meu tio sempre na risca. Tinha... faz um esqueminha aqui, não. Pá, na risca, serião. O cara saía de manhã, ia trampar, pegava o fretado da firma, voltava de tarde e tal, aquela coisa toda. Esse meu primo,
tem uns filhos já adolescentes quase, né? Aquele pré-adolescente ali. Quando o menino tinha uns 6 anos de idade, neto desse meu tio, meu primo precisou sair e falou pro meu tio, você pode ficar com o meu filho aqui e tal, que eu preciso fazer um negócio? Eu vou. Falou, deixa aqui em casa e tal. Aí ele saiu. Quando ele voltou, ele abriu a porta, o meu tio tava agachado atrás do sofá. Aí meu primo viu, foi lá e... Pai, tá acontecendo alguma coisa? Meu tio... Shh, esconde, pô, ele vai ouvir que eu tô aqui. Falou, cara, meu pai não sorria. Hoje ele brinca de esconde-esconde com os netos. Então você também imagina o que dentro desse cara não tá de culpa. E, porra, eu podia ter brincado com os meus filhos. Mas, meu irmão, meus filhos já estão grandes. Agora eu vou usar isso agora nessa nova fase. Por isso que a voz... são coisas assim, então eu brinquei, né? Melhor que mãe, só a avó, né, cara? Porque... Verdade. Então a gente vai entendendo, né, o rolê e se conectando, cara. E eu acho que de tudo, sempre que me perguntam assim, que mensagem dá pra deixar pros pais? Escuta, cara. Escuta. Porque às vezes esse tipo de demanda saiu num momento de discussão e tal, que a gente poderia ter escutado antes, né? E aí escutado e ter tido outras ideias. E às vezes a gente não escuta, né? Às vezes a gente não tá com o ouvido Normalmente aberto, a relação entre pais e filhos ela é unilateral. É sermão. Você não paga a conta, você não faz nada, então você só escuta e faz o que eu tô mandando e não fica dando ideia. Eu não quero saber o que você gosta, o que você ouve, o que você consome, as suas preferências. Você vai viajar, eu vou pagar, então eu vou escolher, você só entra no carro e vai viajar comigo. Normalmente a relação é assim. É, bem assim. E não dói nada, você fala assim, e aí, o que você curte? O que vocês querem fazer? Que nem a gente brincou lá de Ubatuba, a minha enteada, mano, você ama a praia, velho. Ama, nunca vi, cara. Vai lá, gosta de areia, gosta de manhã e fica até de tarde torrando no sol. É o rolê dela, né, cara? Então, assim, quando a gente vai decidir fazer uma viagem, por que não na praia se ela gosta tanto? Não é o meu rolê, dá pra perceber, né? O tom de lagartixa não é meu rolê praia. Mas eu vou lá, cara, pra poder atender. Porque aí quando eu falo assim, pô, eu queria ir pra um outro rolê, vamos dessa vez? Pô, legal, vamos, não tem... Todo mundo satisfeito. Exatamente. Todo mundo satisfeito. Cara, o bate-papo, William, de novo, cara, um bate-papo gostoso. A gente transitou ali sobre várias coisas, política, família de novo, aluno, pai, professor, né, cara? É muito gostoso esse bate-papo. E eu quero deixar aqui, reafirmar o convite aqui. Eu queria você e o Rodolfo. Bora. E depois você e o Takei, cara. Vamos fazer acontecer Porque eu acho que essa mesa. E já vou avisar pro Catriel que não vão ser 2 horas, não, tá, Catriel? De podcast. A gente vai preparar 4 horas de podcast aí. Catriel já vai botar nosso nome na boca do sapo já. Já, mais ou menos isso. Os caras vão vir aqui, mano, encher o saco 4 horas falando. 4 horas falando, trocando ideia aqui. Olha lá. Ele gosta, bora. Catriel não tem tempo ruim, não, cara. Catriel é parceiro. Ele Salve pro Catriel, atrás das câmeras. 10, cara. Ele é nota 10, cara. Ele é nota 10. Pra gente encerrar aqui, eu queria que você deixasse uma mensagem pros pais, ou pros alunos, ou pros adolescentes. O que você deixaria de mensagem para eles? Escute com atenção. Muito rápida e breve e comece a prestar atenção nisso. Será que eu estou escutando com atenção? Porque ouvir, isso aqui a gente tá ouvindo. Porque ouvir, a gente ouve um barulho. Escutar é ouvir prestando atenção. As demandas, porque as pessoas falam que elas estão precisando e às vezes a gente não está escutando. Exato. Então, escutar é o que eu tenho a deixar aí pra galera. Maravilha. William, mais uma vez, obrigado pela sua Tamo presença junto. aqui, cara. Obrigado mesmo. Fico feliz sempre pelo convite. Você é um cara nota 10 e quando precisar, tô à disposição. Tiver ninguém pra vir aí, você fala, tá um buraco aqui, chama esse cara pra vir. Eu venho. É nada. O papo é muito bom, o papo é muito interessante, cara. Quando alguém desistir, aí você me põe na lista. Beleza, Trigo. Não vai precisar, não tá dando tempo, William. Você tá com a agenda aí cheia. Mas logo dá. O menino tá corrido aí, graças a Deus. Fico feliz. Né? Fico feliz. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado aí quem acompanhou a gente, quem estiver assistindo a gente posteriormente. Segue a gente lá no Instagram, Pode Transformar .oficial. Se inscreve no nosso canal no YouTube, Pode Transformar Oficial. Começa a acompanhar a gente aí, porque esse bate-papo que a gente teve hoje aqui pode ter certeza que vai trazer muito esclarecimento e muita coisa boa para vocês também, tá bom? Forte abraço, fiquem todos com Deus. Tchau. Valeu!